academia e tal. Falei, tá bom, beleza. Na academia, eu tô na academia, meu amigo. Começo da aula mês que vem, semana que vem. Não, você começa a dar aula agora. Você tá onde? Agora. Eu tô na academia, meu amigo. Tá atrasado. Nossa, Tá bom, mas eu só queria te fazer uma pergunta. não, numa sutilidade, né? Sutilidade, eu só queria te fazer uma pergunta, até porque eu acho que essa pergunta é essencial. Olha, qual é a matéria? Nós temos 20 e tantas cadeiras no direito, e qual que é a matéria? Não, você vai dar aula de direito das coisas. Né? Direito das coisas, né? No mundo Do que jurídico. trata o direito das coisas? Direitos reais, o direito das coisas. No mundo jurídico. E para a advocacia, né, quem fez, todos os advogados fizeram faculdade de direito. É uma das matérias assim que a pessoa mais se desempolga em estudar. Porque você estuda primeiro os direitos civil, parte geral, do nascimento das pessoas. Muita teoria, né? Não, tempo do ato. Você estuda bastante sobre prazos, prescrição, decadência, nulidade, anulabilidade, os vícios do negócio jurídico. É um pouco empolgante. Sim. E aí depois você vai para obrigações, né? Que são as relações entre as pessoas, obrigações entre as partes, obrigação de dar, fazer, não fazer, tipo de pagamento, inovação, são coisas assim, interessantíssimas. Sim. Aí vai para o outro período, contratos. Contratos é um negócio maravilhoso, porque são coisas delícia. Que no dia a dia das pessoas já é bem próximo, realmente, é o dia a dia. Então, a pessoa estuda direito civil, né? Que a Catiele fala civilista. E aí ela se empolga com contratos. Aí, geralmente é motivado pela família, né? Agora eu vou saber, eu vou fazer um contrato. Não, o cara pode estuda comprar contrato. Lá a casa lá que eu faço, eu tá, pai? faço o contrato. Não, a pessoa se empolga, né? Você pagar, mas não. O cara fez contrato e ele acha que ele é o rei do contrato. Que ele é contrato de banco, contrato de seguro, que ele é sobre tudo. Tem essa. A mãe chega em casa, foi lá, fez um empréstimo, alguma coisa. Não, mãe, me dá aqui. Não, mas eu fiz contrato. O cara é lindo, o cara tá empolgado, tá casado com direito. Tá. Aí vem o próximo período. Direito das coisas. Rapaz, direito, porque agora tem. Porque na minha época era direito, era parte. Hoje ainda você cai ainda responsabilidade, depois você vai direito das coisas. Direito de empresa, depois direito das coisas, né? Mas na minha época, né, 1998 e 2002, eu até brinquei com a Tia Eliane num atendimento. O Código Civil não existia, o Código Civil novo não existia quando eu fiz faculdade. É verdade. Quando eu formei, trocou o código inteiro. Eu falei, vocês estão de sacanagem comigo, né? Mesmo. Mudou o código. E aí, quando cai em direito das coisas, para tudo. Aí você vai estudar posse e propriedade. Posse e propriedade, para quem é leigo, é uma coisa muito diferente. E aí, para você embutir isso na cabeça dos estudantes de direito, gente, é muito difícil. Eu acho que o termo mais popularizado, não sei porquê, foi o tal do uso capião. Né? Vou ficar naquela terra ali, depois eu peço o uso capião. Exato, Para os leigos, uso campeão. Doutor, quero fazer uso campeão. Não, é uso campeão, calma. Então, mas vamos lá. E aí eu fui dar aula de direito das coisas. Mal sabem que direito das coisas é a base da base da base, é o princípio do direito imobiliário, não é princípio, né? Mas assim, é a base de todo o direito imobiliário, é o direito das coisas. É um embrião. É onde nasce o direito das coisas. E aí quando eu fui dar aula, eu falo para os outros, não fui eu que escolhi o direito imobiliário. Foi o imobiliário que me escolheu, dando academia ainda por cima e ligando para mim 6 horas da tarde. Nossa. E aí eu fui para dar aula lá. Foi na verdade, uma convocação militar. Uma convocação, não. Gente, olha só, para quem forma em direito, dá aula em faculdade depois de 2, 3 anos de formado, é um sonho, uma paixão. E eu fui, com a cara e coragem. E as minhas aulas ficavam lotadas. Então, tipo assim, eu fui começar com o direito das coisas e hoje, depois de, sei lá, eu parei de dar aula. Hoje eu não quero mais voltar a dar aula tão cedo, pelo amor de Deus. Mas qual é a principal desmotivação de você não querer mais dar aula? É porque eu gosto da advocacia. Sim. Então, da atuação do dia a dia da advocacia, né? Mas não é só isso. Eu sinto, os estudantes de direito são pessoas que ainda não optaram por ser advogados. Tem muita gente que formou em direito que vende carro, tem gente que formou em direito que resolveu assumir a empresa do pai. Tem gente que formou em direito que faz podcast. E aí, gente, eu vou lá tentar ensinar pessoas que não sabem o que querem ainda. Sim. E essa é uma grande dificuldade da educação no Brasil, né? As pessoas não... E aí, o que acontece? Hoje eu prefiro ajudar quem escolheu ser advogado. Quem já escolheu, quem já está no caminho, né? E aí, depois aí que tá, né? Chega no final, depois desse tempo todo, em 2019, me tornei o presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário da Seccional Espírito Santo. Todo o Espírito Santo. E hoje a gente tem 67 membros dessa comissão. E essa turma aí...
é a segunda maior comissão, né? Da OAB. Ela se tornou em número de já que você já entrou no assunto, como que funciona essa estrutura da OAB? Né? A OAB é a Ordem dos Advogados do Brasil. Como que funciona essa estrutura hierárquica e se é que há hierarquia na OAB? Vamos lá, só para encerrar ali, porque... Tá, conclui lá. Eu prefiro ensinar, não ensinar não, trocar experiências com profissionais da comissão, ou se não advogados que querem, ou se não advogados que querem, precisam de aprender direito imobiliário. Aperfeiçoar, né? Eu prefiro ajudar essas pessoas. Bacana. Do que dar aula para quem ainda não definiu o que vai querer. Sim. Então, o setor imobiliário... E é importante demais que se tenha pessoas que se propõem a isso, né? Porque, às vezes, até mesmo o profissional que já está no dia a dia ali, existem diversos gargalos que o cara, às vezes, ele sozinho, ele até consegue romper, mas tendo uma orientação, tendo um apoio, né? Fica bem melhor, muito mais fácil, né? É interessante, Del, com relação a isso, é que a faculdade não prepara a gente para ser advogado. Verdade. Então, ter pessoas... Prepara para ser bacharel, né? Na verdade, a gente tem uma cultura, né, de concurso público. Sim. Na área do direito, né? E aí, quando a gente vê pessoas como Alencar, que tem esse compromisso com a advocacia, né? Ele se preocupa, ele se importa e realmente ele é muito acessível, né? Nesse aspecto. É importante ter pessoas assim. Por isso que é tão querido. Por isso que é tão querido, sim. Eu prometi para ela que a gente tá no podcast, eu falei que eu ia de vez em quando brincar, né? E eu fico tão feliz quando eu falo da advocacia, que às vezes eu tô palestrando, não, às vezes eu tô falando com os advogados, às vezes eu começo a me emocionar e começa a gaguejar, assim, para de chorar. É mesmo? É uma paixão, gente. Poxa, muito bom, cara, isso. É uma paixão demonstra muito grande, que hoje você tá no que gosta de fazer, né? Gosto. Eu sou um aficionado pela advocacia, sou aficionado pelo direito imobiliário, sou aficionado pelos colegas de trabalho. E eu entendo que a advocacia, todo advogado, eu até falo assim, é um espartano. Você ir para a advocacia é como se você botasse uma mochila nas costas, alguém te desse uma mochila de paraquedas nas costas e você pulasse no meio do caminho. Quando você estivesse quase se jogando, chegasse para a pessoa que te deu o paraquedas e falasse, tem paraquedas aqui? E a pessoa respondesse, não sei, no meio do caminho você vai descobrir. É mesmo. Então, as pessoas... É mais ou menos assim. Não sei se infelizmente ou felizmente, o advogado ele tem que ter também um cunho de empreendedor, né? Porque ele vai atuar ali no seu dia a dia. E aí muitas pessoas não querem se predispor a isso. Acho que quer ficar numa situação mais cômoda, como é o caso do concurso público. O tempo de retorno, o grande problema que as pessoas não entendem, assim, o empresário não entende, é que o time de retorno da advocacia é diferente. Você, quando é empresário, por exemplo, você monta um mercado. Sim. Você vai lá e compra mercadoria e a mercadoria vende a mercadoria e o dinheiro está na sua conta. Você monta uma loja. Sim. Você compra a roupa, vende a roupa e o dinheiro está na tua conta. Verdade. A advocacia é diferente. Você leva um período para você constituir um nome. Não é tão simples assim. Sim. E mesmo que o tempo se passe para você constituir um nome, existe um período que você leva para o dinheiro ainda entrar para sua conta. Então você trabalha logo no início, meses, de graça. Sem receber. Praticamente. Então você tem que você tem que ter uma sabedoria muito grande para fazer esse avião voar. E é onde grande parte dos advogados não tem essa paciência, principalmente essa juventude aí. Eu faço muito crítica a essa juventude, eu falo isso muito com os meus acadêmicos quando vão para o escritório, os nossos associados mais novos, os estagiários de pós-estagiários. Eu não gosto de chamar estagiário, né? Gosto de chamar acadêmico. Até isso eu costumo respeitar mais. Porque traz uma responsabilidade um pouco até maior, né? E eu falo com eles, tenham a paciência. A advocacia não é vender fruta e não é vender roupa, não. Você tem que esperar um pouquinho. Sim, é porque vem de uma ansiedade, né? O acadêmico, ele já vem estudando, aí vai chegando os últimos períodos, a coisa aperta, questão de TCC, de apresentação de trabalhos, e aí ele já vai sentindo aquela meio que certa pressão em relação à futura profissão que ele vai ter. Então ele já vai meio que criando aquela ansiedade, né, da atuação. E foi assim que eu conheci a Catiele. Sim. E há 4 anos atrás, a Catiele e o Hermas, 3 anos atrás. 3 anos. Antes da gente até te falar sobre a questão da OAB, mas eu até te peço para perguntar a Catiele como a gente se conheceu. É mesmo? Como é que foi? Como que é a história aí? Nós nos conhecemos num projeto.
antes das eleições, na verdade, tem realmente mais, né, mais de 3 anos. Nós nos conhecemos num projeto chamado Bem-vindo Advogado, onde bacana. nesse projeto tinham palestrantes que reuniam um grupo de advogados e passava ali, tinha algum tema já pré-estabelecido. E no dia, por acaso, eu estava em Vitória. Sim. Até para um evento da OAB, o encontro da Jovem Advocacia era um evento da OAB. E, por coincidência, ter esse Bem-vindo Advogado com Alencar. Com ele, sim. E nós fomos com um grupo, nós estávamos em 4 ou 5. E aí ele falou sobre gestão de escritório de advocacia, justamente essa pegada empreendedora, né, de você empresariar o seu negócio. E que é algo que a gente já vivia de uma forma um pouco precária no nosso escritório. A gente já tinha aquela visão. E ali a gente, assim, Alencar Ferrugini, né? Era tomou como referência, pessoa, né? Sim, uma importante. referência. E quando acabou, a gente tirou uma foto, né? Celebridade mesmo. A gente tirou uma foto. Fiquei sabendo que até a autógrafo ele já deu por aí, Já, tá? Ele fica nessa modéstia dele aí, mas a fama dele eu já sei. Mas tem que. É porque a gente tem que manter o pé no chão, né? Sim. Mas ele realmente é um cara conhecido. E aí, quando terminou, a gente conversou um pouco. Nessa palestra que ele deu, ele contou um pouco da história dele, né? O que conduziu ele a chegar onde ele está hoje, no posicionamento que ele tem hoje na advocacia. E eu até solicitei o conteúdo, né, da palestra. O Vitor, né, o Dr. Vitor, que é o sócio dele, me encaminhou na época um e-mail com conteúdo. E aí foi nessa ocasião que a gente se esbarrou. E esse ano, quando a gente pegou uma demanda imobiliária muito grande, complexa, o primeiro nome que veio na nossa mente lembrança, foi o Alencar. Né? E aí, imediatamente, a gente ligou, ele atendeu. E aí a gente fez inicialmente uma parceria na demanda, e hoje a gente tem uma sociedade, né? Pactua uma sociedade mesmo, hoje, né? a Ferrugini Advogados, né, que a sede é em Vila Velha, ela está se expandindo, é o que a gente chama de Ferrugini Norte. Ferrugini Norte, bacana. Isso. E foi nessa ocasião que vocês se conheceram, então, e construíram já essa... Eles são os Starks do Game of Thrones, entendeu? Né? Eles são os Starks. Eu brinco com ele. E aí você estava falando dessa situação, né, de novos acadêmicos, né? E você gosta muito de orientar, né? Eu costumo dizer que... E eu faço uma crítica muito grande às faculdades de Direito sobre isso, né? Se cria muito leão sem dente. Leão sem dente é boa, tá? O que é leão sem dente? Você ensina direito para as pessoas, mas não ensina a comercializar. Não ensina a comercializar, não ensina a vender o produto. Eu até faço uma crítica, né? Existe uma série aí que eu me nego a ver, eu comecei a gostar, mas depois eu vi que ela... Eu não fala a palavra que eu imagino não, que senão eu vou ficar decepcionado. Pode ficar. Fala. Suits. É decepcionante. Porque eu vou fazer uma série chamada Suits Brasil. É mesmo. Vou fazer uma série. Seria uma boa porque ideia. Você faz Suits. Que é a realidade. É a realidade. Né? Lá o rapaz ele ganha uma garrafa de Dalmor. Ele ganha uma garrafa de Dalmor e vai tomar Dalmor segurando uma bola de futebol americano assinado pelo astro do futebol americano do ano. E um anel que ele ganhou do campeonato de futebol e tal, e depois vai pegar seu carro, 1976, conversível, todo estilizado, que custa, sei lá, $500 mil, e vai rodar pela cidade. Sim. Aí eu falo, isso daqui é o Suits dos Estados Unidos. Né? Suits Brasil, o cara chega no escritório dele, aquele escritório de 10 metros, pega aquela cafeteira que a avó deu pra ele. Lá fora, do povão esperando. Não, o povo não esperando. Porque sem não tem, esperar. Porque não tem. Aquela cafeteira ganhou de Natal da avó dele, escrito assim, meu netinho querido. E aí ele senta à mesa, aquela mesa aquela mesa de plástico, né? De plástico, e aquele ventilador ligado, aquela barulheira toda, e aí aparece uma pessoa na porta, né? E tem uma piada sobre isso. Ele pega o telefone e fala assim: não, 2 milhões para transferir. E aí o cara fica na frente dele, olhando para ele, ele, calma, vou te atender. Não, 2 milhões, menos de 2 milhões,
não é nada, não. Não quero menos de 2 milhões. É isso aí ou nada. E desliga o telefone e fala pro cara, pois não. Não, vem cá instalar o telefone. Nossa, E aí, rapaz, é uma piada dessa. Sim, sim. Mas Surtos Brasil, é isso aí. É você ir no gabinete, o juiz falar que vai despachar amanhã e depois de 6 meses você voltar lá, o processo tá no mesmo lugar que ele deixou, tem até poeira. Então é você fazer um contrato com o cliente não, amanhã eu tô vindo com cheque. Dia seguinte ele não tá atendendo mais sua ligação. Isso é o Surtos. Que a advocacia tinha que aprender. Né? É a verdade. Entendeu? Mas por que você imagina que glamoriza-se tanto assim a profissão da advocacia antes mesmo da pessoa já entrar pro ramo? Primeiro porque lá nos Estados Unidos é diferente daqui, né? Lá a quantidade de advogados por habitante é extremamente micro. Então lá um advogado, se achar custa caro. Então realmente a advocacia lá ganha muito dinheiro. E aqui você... E ainda ganha em dólar, aqui, né? Se você... não estou falando aqui em São Mateus, mas, por exemplo, na Grande Vitória, se você andar muito, tropeçar no chão, alguém parece com um contrato de faculdade para você assinar. Então, verdade. E aí existem muitas faculdades. Primeiro, esse é o primeiro fator, né? Sim. Mas a glamorização da advocacia é essencial, porque o advogado é essencial. É o único... Sim, até, além de conselho estadual, eu sou na verdade, eu represento de forma assim... extraoficial a OAB no conselho no fórum de conselhos estaduais, né? E eles falam, vocês são, lá está o CRES, o CREA, o CAL, são os conselhos diversos de conselhos, enfermagem, né, de classe, medicina, estão todos lá, né? Das profissões. E aí quando eu vou falar, eu falo, não, calma aí, você é diferente. E a gente fala, por que eu sou diferente? Não, a advocacia está na Constituição Federal, é a única profissão. Verdade. Então, é verdade. É importante que a sociedade realmente respeite a figura do advogado, entenda a importância da advocacia e entenda o principal. Sem advogado, não existe democracia, não existe justiça. Sim, é indispensável, né? É indispensável. A gente sofre. A gente sofre muito. O mercado, existe muito advogado no mercado e grande parte do nosso mercado está sendo tomado por empresas que vendem o serviço jurídico, coisa que só a advocacia pode. Mas... a gente ia falar um pouco também sobre essa questão da atuação de algumas empresas e até mesmo pessoas, né, que se predispõem a atuarem como advogados sem terem a licença devida da OAB. Depois, se você quiser, até falar um pouco sobre isso. É uma outra comissão que eu também sou vice-presidente. Então nós vamos falar, com certeza. Vai somando, né? Mas... Na verdade, foi uma comissão que ela é recente, né? Ela é recente, é um projeto que a gente criou pela OAB. Agora. E é importante que a advocacia entenda a importância. Eu costumo dizer, e não é porque eu estou vice-presidente dessa comissão, mas eu costumo dizer que é, para mim, a comissão mais importante da OAB, que é a Comissão de Práticas Legais contra a Advocacia. Ah, sim. Porque é a que protege, né? É aquela que... Aí outro dia eu estava até conversando, mas tem uma colega aqui, mas eu acho mais importante a prerrogativa. Falei, é extremamente importante. Mas só vai ter prerrogativa se tiver mercado. Se você não tiver mercado, se você não tiver um cliente na tua porta, você não vai ter prerrogativa, não. Então, você não vai ter nem oportunidade de exercer a prerrogativa. Ela fiscaliza as outras empresas. Se ela vê que existe uma empresa que está vendendo serviço jurídico que não é escritório de advocacia ou advogado, ela vai atrás, demanda. Hoje, essa comissão, a gente não avançou ainda muito, que a gente está esperando algumas decisões judiciais, mas essa comissão já fez quintas e termos de ajuste de conduta com administradores de condomínio que vendiam o serviço a preço de banana. Nossa! E colocava o advogado para trabalhar para ela R$1.000, R$2.000, sendo que o serviço de prestação de serviço para condomínio custa. O escritório de advocacia pode cobrar R$1.000. Então, um advogado que está lá ganhando R$2.000, ele pegaria 2 condomíniozinhos tranquilo, ganhando R$2.000. E é uma das brigas que a gente tem. Mas a gente, uma hora, se você quiser, a gente até fala mais sobre isso. Eu preciso que você fale sobre a estrutura da OAB. Que aí a gente vai entrando aí nos conselhos, vai entrando nas comissões. É um negócio meio grande. Então vamos lá. Vou tentar fazer de uma forma bem rápida, bem resumida. A OAB, normalmente a OAB começa pela OAB Federal, né? Sim. Tem lá o presidente, a diretoria. Hoje é o Felipe Santa Cruz, mas vai substituir agora, virar uma nova eleição. E vem o conselho da OAB Federal. O Conselho Federal, que é composto de 3 conselheiros para cada estado. Então, o estado do Espírito Santo possui 3 conselheiros titulares e 3 suplentes. Junto a isso vem as seccionais. Né? Cada estado possui uma seccional. O estado do Espírito Santo hoje é a seccional Espírito Santo, cujo presidente, né, reeleito é o José Carlos Risque Filho. O Risque, né? presidente, o Risque, conhecido como Risque. É. Né?
e junto com o conselho seccional é o conselho estadual. Não, junto com a seccional vem também o seu conselho estadual. É como se, bem nu e cru, é como se fosse o deputado estadual. Entendeu? Sim, é bom que as pessoas que estão em casa conseguem assimilar bem. Então lá tem o presidente, é como se fosse o presidente, os deputados federais, senadores, aqui embaixo é o presidente com seus conselheiros estaduais, como fosse. Isso aí. E depois vem as subseções. Né? No caso aqui, São Mateus é a 12ª subseção. Isso, né? Cujo presidente... Na verdade, ganhou até um espaço muito bacana agora, próximo ao fórum ali, né? Sim. Ficou muito bom, muito bonito. Foi construída por essa gestão e eu acho que a advocacia de São Mateus deve muito a essa gestão, por causa dessa questão do Zé Carlos Isco Filho comprometeu com o atual presidente, que é o Patrick, e conseguiram aí entregar para São Mateus uma sede que poucas subseções têm. Nossa. Só para vocês terem ideia da dimensão, eu sou da subseção, eu sou advogado, a Ferrugini ela nasceu em Vila Velha, a sede da subseção de Vila Velha é 2 vezes menor, e lá tem 4... É mesmo? Menor do que a de São Mateus? Lá tem 4 mil advogados, 5 mil advogados, e é 2 vezes menor do que a comissão, do que a subseção daqui. É o segundo maior colégio ou o primeiro? Ele só perde para Vitória. Para Vitória, né? Só perde não, na verdade eu acho, né? Eu não tenho certeza. Eu acho que ele ganha em Vitória em termos de Vila Velha, ganha em Vitória em termos de inscritos, mas perde em termos quando se trata de atuantes, né, de regularizados para poder para votar, né, que são os regulares. Mas a advocacia de São Mateus, aí vem as subseções, aí tem a presidente e tem também os conselheiros das subseções. Del, eu queria fazer uma colocação aqui, que a doutora Catiele é a primeira conselheira da OAB aqui em São Mateus, é isso mesmo? Essa informação procede, doutora? Não, a primeira não. Nós tivemos agora, nós passamos pelo período eleitoral, né? Sim. Onde a chapa, que eu estava concorrendo como conselheira estadual titular, ela foi, né, ganhadora, que é junto com o presidente, né, o atual presidente que foi reeleito, que Zé Carlos Isque Filho. Isso. E aí eu estou como conselheira titular para o próximo triênio, né? Que começa em 2022. Mas nós também temos aqui, além de eu estar como conselheira titular, nós temos também o Dr. Patrick Malverde, que é o atual presidente da subseção, que também está na chapa, né? Como conselheiro titular. E a doutora Geisiane, que ela está como conselheira também suplente. Também nós temos 3 representantes da nossa muito subseção. bom, cara. Você a senhora então é a primeira conselheira, é isso? É a primeira conselheira de São Mateus. A primeira conselheira, isso, titular. Isso aí, importante. E essa participação feminina também na advocacia também é de muito suma forte. importância. Inclusive, né? Nós tivemos aqui a doutora Lívia Barcelos, que vai suceder o Patrick, né? Sim, na nossa subseção, que é a primeira mulher eleita na nossa subseção, né? Nós temos um histórico só de homens e agora nós vamos ter uma gestão da primeira mulher. Inicia a partir de 2022? 2022, Olha janeiro. aí, o ano de 2022 entrando pra história aí do daqui município a de São pouco Mateus. essas coisas de tudo, rapaz. E outra coisa aí, isso tem coisa. Logo quando ganha sede ali, nova, bonita, e as mulheres começam a tomar espaço. Hein? Não, mas é muito bom, lá é importante demais. Toma meu espaço todo. Nós tivemos inclusive uma mudança nessas eleições, onde 50% do conselho é composto de mulheres. Nossa, que bom! Mas antes disso, até para deixar muito claro, né, a OAB Federal, além, isso é uma determinação vindo da OAB Federal, que foi criado, o Conselho Pleno de lá, foi até bem debatido sobre isso, mas o Conselho Pleno de lá decidiu dessa forma, a OAB Federal, e não somente isso, mas também a OAB do Estado do Espírito Santo, antes disso, seguindo também uma orientação da OAB Federal, estipulou que todo evento da OAB deveria ter 25% de uma pessoa do outro sexo. Então, se houver um evento com 4 profissionais, um dos profissionais tem que ser do sexo oposto. Ou seja, se houver 4 homens, um evento de 4, tiver 3 homens e uma mulher. Se houver 3 mulheres, tem que ter um homem. Isso aí, para equacionar, né, a participação. Né? Mas eu tenho batalhado muito isso na Comissão de Direito Imobiliário. Aí vem antes, inclusive, dessas questões. É uma coisa que até os advogados da comissão falam, né? Porque antes de todas essas normas, eu sempre fiz assim. Haverá um
Vou fazer um evento, vamos. Sim. Preciso de 2 pessoas. Aí levantavam 4 homens, só preciso de um de vocês. Uhum. Colegas advogadas. Aí ficava todo mundo olhando. Porque existe ainda essa timidez, né? Sim, sim. Anos e anos não participando, isso leva a desencorajar a colega advogada a avançar. Com certeza. Então, e aí, não, eu falei, eu preciso que vocês se encorajem. Eu preciso de um nome. Aí fica aquele silêncio no salão, né? Falei, olha só, vou dar 10 segundos. Se em 10 segundos eu não tiver o nome, eu vou dar o nome. Rapaz. Aí também as pernas mais ainda, mas né? aí que tá. Uhum. Resumo da ópera. Passaram-se... Isso foi no início, né, quando eu comecei a pegar a comissão. Já se passaram... Agora estão entregando a gestão, inclusive a última reunião agora dia 7 de dezembro. Hoje, preciso de 4 membros para construir. Dos 4, 3 são mulheres e um homem. Elas já estão brigando. Elas já estão se colocando já à disposição, né? Tem um pouco de... Não é, eu sempre fui muito da... Não é a norma que tem que exigir. Eu acho que é a cultura que tem que se cultura, faz. você falou a palavra certa. E hoje elas brigam lá, rapaz. Pra você ter ideia, eu fiz 3 cursos, todos 3 cursos coordenados por mulheres. Aí, é louco. Mas então não, elas tem jeito na minha projeção aqui tá certo, hein? As mulheres estão invadindo. Eu vou até falar, Catiele, eu acho que não é tomar o espaço, é pegar de volta aquilo que deveria ser de vocês. Sim. É isso aí. Sim. E a advocacia trata do direito, né? E direito às mulheres, a participação feminina é de suma importância. A gente falou um pouco da estrutura, mas como que funciona aí a questão das comissões? Rapaz, eu falo, a gente costuma dizer na seccional que as comissões é a vitrine, né? É a vitrine da OAB. As comissões é que fazem, elas que aparecem. Então, o presidente da OAB nomeia, né, presidentes de comissão para comissões temáticas, né, para poder desenvolver trabalhos frente à sociedade. Então, hoje são 76 comissões sobre a seccional. Tem comissão, tem comissões como a direito tributário, direito imobiliário, direito da igualdade racial, direito Tem algumas áreas que se destacam um pouco mais, né, por tratar de coisas que a sociedade vai de encontro, né? Rapaz, geralmente. Eu vou te dizer que isso depende muito de quem preside. De quem está à frente, né? À frente. Mas se eu puder te falar, é o seguinte, existem coisas que as pessoas olham e falam assim, isso aqui é a cara da OAB. Por exemplo, direito, a comissão presidida pelo Dr. Sávio, é o direito, a Comissão de Direito à Igualdade Racial, acho que ele faz um trabalho muito bom lá. Sim. Direito social, presidido pela doutora Maiara Nogueira, também faz um trabalho muito bom, e são coisas que, se você olha, você fala, isso é a cara do OAB. E esse é meu desafio hoje. Sim. Porque eu quero que isso deixe de ser a cara do OAB, eu gostaria que tudo fosse a cara do OAB. Hoje a gente teve uma reunião com o prefeito de São Mateus, tivemos uma reunião com o deputado estadual, o doutor Freitas, né? E eu falei, na verdade eu não falei, né? Não posso falar em nome do OAB, mas eu expus para ele a intenção. Eu acho que a gente tem que mostrar à sociedade que quando a OAB também está à frente da iniciativa privada, ela faz com a mesma excelência quando ela está no setor social. Então existem grandes profissionais que estão ali para se doar, para poder, por exemplo, coisa que eu estava conversando com o prefeito hoje, ajudar o desenvolvimento da cidade de São Mateus. Que é uma cidade que tem tudo para expandir. Precisa ser melhor aproveitada, né? Precisa. A gente é uma máquina, eu falo para os outros, a gente não sabe a força que tem ainda. Não, sim, e a nível nacional e a nível estadual até, a gente vê diversos momentos em que a participação da OAB foram fundamentais, né? Para determinados posicionamentos, para determinadas atitudes do próprio Poder Executivo, sendo baseadas ali em alguma atitude também da OAB, e é importante isso. Aí foi a reunião que vocês tiveram? Tivemos uma reunião hoje. Na prefeitura. Sim. Mas é o que eu torno a dizer, né? Nesse caso aí, a gente está como escritório de advocacia. Não posso, em momento algum, representar o OAB do Estado. Sim. Mas aí estamos com o escritório de advocacia e eu trago ideias para São Mateus, né? Como profissional do direito, eu trago ideias para a cidade de São Mateus, porque até falei isso hoje acho que falei com outro colega de vocês. São Mateus tem um pouco de Guarapari, um pouco de Vila Velha, um pouco de Vitória, um pouco de Serra. Eu falei, cara, e eu vou te falar, até eu esqueci de falar, tem um pouquinho também de Santa Teresa, Domingos Martins. Em qual sentido? Vamos lá. Fala? Vocês têm um potencial agronegócio, sim. como se fosse pujante aqui, cidade né? de Santa Teresa, como se fosse Domingos Martins, aquela região, né, de agropecuária, agro, né? Muito importante, vocês têm essa região aqui.
E aí eu falo sobre Santa Teresa. Eu vou falar um caso do Domingos Martins, Santa Teresa, essas cidades. Quando a gente fala um pouco de Vila Velha, o potencial demográfico que vocês têm é excelente. Se a gente desenvolve essa cidade, a possibilidade de pessoas que venham morar para cá, somente com a da praia, né? É bom, as pessoas querem morar perto do mar. Sim, né? sim. Então, o potencial de vocês conseguirem aglomerar grupos de pessoas daquela região de Guriri é extremamente, extremamente importante. Eu falo também de Guarapari porque é notório. Guriri a gente conhece desde quando eu tinha 15 anos. O pessoal vem pra cá, passar o carnaval e tal. Atrai muitas pessoas. Não é nem São Mateus, né? Guriri. Guriri, entendeu? Verdade. Guriri Internacional. Guriri Internacional. Então, tipo assim, o potencial também é muito grande para atrair o público de turismo, né? Eu falo sobre Serra porque é outro potencial que vocês têm industrial. O Parque Industrial de Serra é grandíssimo. E por que São Mateus não tem? E para finalizar com chave de ouro, Vitória. O grande centro, o potencial de São Mateus para ser o grande centro urbano do norte é muito grande. Porque ela aglomera todas as características de uma grande cidade. Turismo, indústria, comércio, tem tudo. O que falta para cá, e aí foi isso que o deputado falou. Eis a questão. Agora você vai responder a pergunta mais feita e a menos respondida aqui desse podcast. Olha, eles falam assim, falta para São Mateus? O que um cara como eu acha que pode falar mais de São Mateus que os mateenses? Gente, eu vi São Mateus, eu não vi São Mateus crescer. Mas eu vi Vila Velha, Vitória, Serra, Cariacica, todas elas que hoje são grandes, crescerem. E aí você fala pela exceção. Eu falo porque eu tô de fora. Eu vi Vila Velha, pra você ter ideia, eu nasci e vim pra Vila Velha, né? Eu não sou capixaba, eu sou mineiro do Rio de Janeiro, então o pessoal morre de rir. Uai, mineiro do Rio de Janeiro? Sou, porque lá em Minas, eu sou de Juiz de Fora, e Juiz de Fora é mais próximo do Rio do que de Belo Horizonte. Então o mineiro de Juiz de Fora, ele vai mais ao Rio de Janeiro. Então o pessoal acha que a gente é snob, né? Então ele fala que Juiz de Fora. E o nome da cidade já tem um... E fala, e a verdade o povo de lá torce pro Flamengo, torce pro Botafogo, torce pro Vasco, pro Fluminense. Acho que o único ovelha negra da família que não mora em Juiz de Fora, mora no Espírito Santo, não torce pro time do Rio, torce pro time de Minas. Mas o São Mateus tem um potencial grandíssimo. Eu vejo isso porque eu vi as cidades crescerem lá. Quando eu fui morar em Vila Velha tinha 2 prédios. Tinha 2 prédios, em 1977. Sim. Nós estamos falando de 2001, eu quero você achar um terreno para poder construir na Praia da Costa, por exemplo. É difícil. Muito difícil. Eu tô aqui olhando de cabeça que eu tenho a Praia da Costa praticamente mapeada na minha cabeça. Se tiver assim uns 20 terrenos, 10 terrenos, é muito. Entendeu? Então, o resto é tudo condomínio e prédio. Então, o potencial. E agora Mas parte de quê? Parte de uma vocação natural da cidade ou... A cidade começou a se desenvolver. E eu tô esperando você me dizer o que tá faltando em São Mateus. Não, vou falar. Eu vou falar aqui. A cidade começou a se desenvolver, as pessoas começaram a ir para Vila Velha. O estado do Espírito Santo como um todo começou a crescer. Então as pessoas começaram a ir para Grande Vitória, Vila Velha. E o Vila Velha tem um potencial, né? Tem uma natureza, né? Uma característica de construção de incorporações muito grande. Então, o berço das incorporações do Estado do Espírito Santo hoje se localiza em Vila Velha. Então, para você ter ideia, hoje só para ter ideia, né? A maior torre do Estado do Espírito Santo, de 50 andares, que é o empreendimento de uma grande construtora, acho que é o maior empreendimento do Estado. Eu não posso falar nomes aqui, mas tem 50 andares. Se quiser falar também, fica à vontade. Não fala. Aqui, eles não me pagaram por pagar. Mas é a maior torre do estado, se localiza em Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. É um condomínio resort, onde, pra você ter ideia, tem de lavanderia, padaria, tudo dentro do próprio condomínio. Lavanderia, padaria, sorveteria, choperia, saladeria, cinema, academia. Não, cinema e academia, do tamanho das academias grandes aqui da região de Vila Velha. Os condôminos ali utilizados. E é uma coisa que eu quero trazer para cá, mas a gente vai conversar sobre isso depois. Sim. Porque... e aí a gente vê que há 20, 30 anos atrás isso não existia em Vila Velha. Não, Era Vila Velha, vocês não sabem, a Praia da Costa era uma fazenda. Era uma fazenda. Eu não tinha nascido ainda, É mesmo? Eu não tinha nascido. Me chama de velho, tá vendo? Pelo podcast. Tá vendo? Mas aqui,
Mas era uma fazenda lá? Sabe por que se chama Praia da Costa? É porque o dono... eu ouvi isso de um ex-diretor do Marista. A gente achava que Praia da Costa por causa que costa é a costa. Ah, tá, Costa Marítima, Costa mas Marítima. não é, né? Na verdade, a fazenda pertencia ao senhor Costa. Ó. Então era Praia do Costa, que era uma fazenda. Que bacana. Coisa que não se vê relatada. Ele me contou isso, eu falei, caraca, isso era uma praia, era uma fazenda, gente. Então, há 30, 40 anos atrás, a fazenda virou a maior quantidade de habitantes por metro quadrado do nosso estado. Simplesmente. Praticamente um dos maiores centros imobiliários também, né? É, um dos maiores centros imobiliários. Então, lá a gente respira condomínio, meu amigo. Você tropeça, bate em duas coisas. Primeiro, no condomínio. Na verdade, segundo no condomínio, depois no mineiro. Ah, é? Vixe! Mas eita! O que falta a São Mateus? E hoje eu estava com o deputado, porque quando eu falei isso, o deputado fez a mesma pergunta que você fez. fez. Pois é. Solta aí, suspense. O que é o seguinte, São Mateus, hoje eu estava conversando com o prefeito, ele precisa de um esqueleto. O que é o esqueleto? Precisa de um PDM melhor. E isso foi lá, plano diretor, né? Plano diretor municipal, dividir essa cidade, saber para onde, quem vai para onde. Principalmente isso. Chega um empresário aqui, eu vou para onde? O cara falou, não sei. Você pode construir em qualquer lugar. Então, uma grande cidade se inicia principalmente de forma organizada. Entendeu? Então, falta primeiramente para a cidade se organizar, saber para onde vai. Sim. Então, segundo, o que falta para a cidade? Falta dar mais infraestrutura da área. Verdade. Mas aqui, isso não é a crítica no sentido de que precisa. Eu vejo as autoridades aqui, inclusive eu conversei hoje com o prefeito, deputado, muitas coisas já estão sendo feitas, né? Por exemplo, a área de sanear Guriri, pelo amor de Deus. Guriri, nossa, é SOS com saneamento. E isso já está sendo feito. Então, então quando você... Primeira coisa, é o esqueleto. Segundo, arrumar a casa. A gente precisa arrumar a casa. A casa está desarrumada, né? Você vai convidar alguém para ir na tua casa? Como é que eu vou trazer um empresário para cá? Você vai, não sei você, né? Mas lá em casa, a minha esposa, ela me bota para arrumar a casa se alguém vai visitar. É mesmo? Vamos arrumar a casa. Não dá essa ideia não, senão tá lascado. Entendeu? Então vamos arrumar a casa. Então precisa dar infraestrutura, saneamento. Entendeu? Então a primeira coisa, vamos definir o que a gente vai fazer. Esse plano diretor municipal. Segunda coisa, arrumar a casa. Se a gente arrumar a casa, maravilha. Certo. Terceira coisa, trazer iniciativa privada. Então, inclusive hoje eu conversei com o prefeito e sugeri a ele, né? O plano do diretor municipal parece que já está na mesa, mas eu falei com ele, não adianta você colocar pessoas, não coloque pessoas, coloque em órgãos, para que os órgãos, os setores, né, vejam e mostrem entre eles o potencial. Então, porque aí vão mudando, pode até mudar as pessoas, mas os órgãos continuam ali atuando, né? Então, eu conversei isso com eles e falei, se a casa o esqueleto está pronto, a casa está arrumada, vamos lá na iniciativa privada e falar assim, vou apresentar para vocês o futuro do Estado do Espírito Santo no Norte. Aí você consegue. Só que aí parte tem uma questão aí no meio dessa história toda, que é o aspecto político, né? Que não pode ser desconsiderado. Essa troca de gestor e até mesmo o embate, às vezes, com uma ou outra instituição, por exemplo, a Câmara de Vereadores, um órgão estadual, e isso aí dificulta e tem um entrave, né? Olha, hoje a Catiele estava comigo, ela rodou comigo hoje, né? A Catiele parte das reuniões comigo. E o que a gente ouviu é que essa parte de infraestrutura parece estar sendo desenvolvida. Porque é um interesse de todos, né? Quando a gente aborda esse assunto, a gente percebe que é um interesse comum. Todo mundo pensa nesse desenvolvimento, só que, por outro lado, muitos não sabem nem por onde começar e nem a pergunta, né? O que precisa ser feito, né? Então pra você ter ideia, hoje mesmo estava o deputado, ele mandou um áudio pra gente do governador do estado explicando que está sendo criadas estradas para chegar a Guriri diretamente. Entendeu? É necessário criar até uma outra estrada para Guriri ou alargar para facilitar a chegada lá. Gente, eu sou de Vila Velha. Moro em Vila Velha, conheço Vitória. Vitória e Vila Velha não cresceram na praia. Vitória e Vila Velha cresceram no centro. Quem vai a Vitória, por curiosidade, sabe que o centro de Vitória é um lugar e aonde Vitória está crescendo é outro. É Enseada, né, que o pessoal fala, Mato da Praia, Jardim Camburi, é um outro local da cidade. É para lá e agora Vitória está se expandindo para perto da Serra. Então,
as cidades, elas começam num local e se direcionam para outro. Sim, São sim. Mateus é São Mateus, centro. Sim. Mas para onde a cidade vai? É para Guriri. É. Então, é óbvio. Essa questão de acesso de Guriri sempre foi um problema. A pessoa ficar 2 ou 3 horas, eu já vi isso acontecer presencialmente, 2 horas nessa estrada aqui, que dá o quê? 12 quilômetros mais ou menos, para chegar até Guriri. Período, mas mesmo assim, isso poderia ser encurtado com outro acesso, é só com você outras criar vias, outras né? artérias urbanas Sim, para chegar até importante. Guriri. Mas isso parece que já está sendo feito também. Então, são coisas que a gente acaba não sabendo, mas a gente é surpreendido. O que falta às vezes é essa comunicabilidade. Né? Mas eu espero muito. Sim. E aí, até agora, pra você ter ideia, eu tive conversas com empresários no Espírito Santo, em Vila Velha, em Vitória, e mostrei para eles. Até brinquei hoje lá com o prefeito, né? Falei assim, ó, quando eu vou mostrar o Google, eu mostro Linhares. Falei, gostou de Linhares? Não, Linhares é um grande pó. Eu falei, para. Olha onde tá a praia. Ah, a praia tá para lá, né? 40, 50 km de distância. Agora vamos lá em São Mateus? Aí boto São Mateus. 12 km de distância. E olha aqui, enquanto nem praia está constituída, olha qual é o tamanho de São Mateus. Aí eu moro em São Mateus, aproximo a questão dos loteamentos que estão sendo realizados e vejo, né? E mostro para eles, nossa, então a cidade está enorme. Porque potencial, né? A falta de informação é tão grande que se eu falo de São Mateus para alguns, né, alguém da Grande Vitória, alguns acham que ainda pensa em Guriri, Itaúnas e Forró. Calma, bicho. É porque o cara vem se ele vier de lá, né, de Vitória, ele vem ali pela BR ali, já pega a rua, a pista reta e já chega lá dentro de Guriri. O cara só pensa nisso. Então eu falei, gente, não é isso que vocês estão achando de São Mateus, não. São Mateus é muito mais que isso. Cheguei a um caso no escritório que eu apresentei para uma empresária, a mulher queria levantar as malas dela e vir para cá. Falei, calma, mesmo? calma. Então você tá um bom propagandista também, né, de Guriri. Tá apaixonado por São Mateus, tá apaixonado. Vai ter que ter igual uma comissão aí, Café, é propaganda. Mas tem muito para onde crescer. E aí vem a outra coisa que eu falo, né? Eu tô tentando ver se a gente consegue, com um futuro não tão próximo, não tão distante. Então um empresário aqui falou assim, rapaz, é louco. Eu falei, louco nada, meu amigo. O mundo, os loucos que movem o mundo. E eu falei com ele, eu quero verticalizar. Sim, já iniciar a construção de imóveis. Um dia que um mineiro lá dessa região aqui, da proximidade aqui de São Mateus, né? Que o povo vem todo para cá. Descobri que é muito melhor comprar um apartamento, um grande apartamento. Sim, bem localizado, bem estruturado. Eu até falei, tem que jogar esse PDM para 15 andares, 20 andares. Para quê? Você constrói um prédio muito grande com uma piscina gigante, você bota churrasqueira, sauna, salão de festa. O mateense vai querer ir, academia. O mateense mesmo, com essa questão do alargamento, criação de novas artérias rodoviárias, ele vai querer morar em Guriri. Sim, com certeza. Ele vai querer morar lá. E a partir do momento que o mineiro descobrir que em vez dele comprar uma casa, ele compra um apartamento, e quando ele voltar, o queijo dele vai estar na geladeira, o fogão vai estar lá ainda, a máquina de lavar vai continuar lá, né? Que ele sabe que hoje... Talvez esse seja um dos principais aspectos que irá atrair. A segurança, né? O pessoal fala em segurança, mas uma das formas de você resolver isso é exatamente você verticalizar e fechar. Então, na hora que o mineiro, que é o turista, né? Ou se não, alguém do sul da Bahia descobrir que é possível ter uma unidade residencial para temporada, a hora que ele quiser vir para cá, trancar tudo e ir embora com a chavezinha dele, e quando ele voltar vai estar tudo aqui, né? Porque me relataram que tem casos aqui que a pessoa saiu, quando voltou não tinha nem uns fios de energia. Falei, poxa, então realmente é complicado, né? Não se incentiva. Mas qual é uma forma de você melhorar isso? Em vez de você criar segurança, deixa a iniciativa privada resolver isso. Faz um prédio. Alencar, não está na hora. Olha só, aí eu falei com eles. Quem vende, quem cria a moda, não é quem compra, é quem vende. Quem vende, isso aí. Então, é muito mais fácil você trazer alguém para poder investir nisso do que você achar que o cidadão mateense não está preparado. Está muito preparado. E em relação ao saneamento, questão de saneamento, a gente tem problemas crônicos aqui, né, relacionados a isso. Mas isso aí eu acho que foge um pouco da minha alçada, porque eu não conheço a cidade nesse ponto, né? Eu estou aqui... Não é a questão de como está a estrutura, mas como que você lidar como um empreendedor do ramo imobiliário com a questão do saneamento, para casar as coisas e você conseguir tocar o negócio e as coisas acontecerem. Eu te falo de Vila Velha, né? Vila Velha tem um problema crônico, né? Sim. Se chover muito, alaga. Guriri também. Isso. Então, é isso que eu estou falando. Até para isso, Guriri tem um pouco de similaridade, né? Então,
quando você torna as vias alagadas, as vias ainda continuam alagáveis, até para o comércio, para quem vende, né? Por exemplo, um apartamento, você vai vender um apartamento lá em Vila Velha, assim, é em região que alaga? É assim. Não, hoje geralmente, se você oferece um imóvel para uma pessoa, hoje a pessoa vai no Google na hora, se a pessoa for de outro município, por exemplo, ele vai no Google na hora, procura, aí vai procurar alagamento nessa região, chuvas e tal, para saber como que fica a situação, né? É região que alaga? Então, Guriri, vamos resolver esse problema? E eu acho que dá para resolver, porque eu acho que não é o mesmo problema que Vitória tem. Então, Vila Velha tem, né? Então, o problema de Vila Velha é um problema, assim, é até uma questão natural. Assim, a parte de Vila Velha, ela está abaixo do nível do mar. E aqui, Guriri, não é assim. Vila Velha é uma situação delicadíssima que você não consegue resolver. Então, você tem que mudar, para você ter ideia. Vila Velha vive de bomba. Se chover, as bombas puxam a água. Puxam a água, mas não é igual Guriri, né? Parece que as bombas ficam no meio da rua. Em Vila Velha não é assim. As bombas ficam em uma unidade. E são meio que fixas já, né? Ninguém vê, entendeu? Mas também é assim, é um problema muito sério. Vocês estão falando de saneamento básico aqui. Chegou a informação agora que no dia 4 de dezembro agora. Vai ser o lançamento da ordem de serviço da macrodrenagem. É isso mesmo. Sim, bacana. O governador anunciou hoje. Que importante. Anunciou hoje essa informação e... Sim, o início da macrodrenagem ali. Isso é bom. E você, desculpa te atrapalhar, Catiele, desculpa. É porque eu tô empolgado. Você começa a falar você começa a falar empolgado. Que bom que vocês estão empolgados, que é bom ter assunto aqui. Então vamos lá. O que falta, qual é o último item da cereja do bolo? Né? Nós falamos de esqueleto, nós falamos de como fala? Da questão de pavimentação, de melhoramento da infraestrutura. Nós falamos de propagar, levar para os empresários, né, que é a mudança de São Mateus, mas falta uma coisa, que o matense agarre essa ideia. Agarre que é possível, agarre, porque eu escuto muitas pessoas, não é uma vez só não, eu vim para cá 7 meses, a convite da Catiele, do Ronaldo e do Marcelo, e do Hermas também, e eu escuto muito das pessoas, mas isso aqui não vai mudar. Mas não dá para verticalizar porque isso aqui não vai crescer. Pessimismo, né? Parece que tá impregnado em vocês têm que mudar essa mentalidade. Eu dei um programa Nossa Gente, eu olhei para a tela e falei assim, povo matense, pelo amor que vocês têm a Deus, acreditem nessa cidade. Que tem uma pessoa que veio de fora e falou assim, caraca, tem uma mina de ouro aqui enterrada e vocês não estão enxergando. Sim, mas trazer o problema não adianta, trazer para a mesa. Qual seria a solução para a gente também extrair esse pessimismo da população? Porque há, de fato, um pessimismo. Você é um comunicador, correto? Não vai dar certo, tal. É mais um. Porque nós já tivemos aqui, a Catiele sabe muito bem, já tivemos diversas pessoas que chegaram, né? Tivemos história até de sheik por aqui. De sheik árabe. Calma aí, eu quero conhecer esse rapaz. E aí depois... Infelizmente não vai à frente, não se vê. Como que a gente extrai esse pessimismo e começa a implantar de fato aí? Eu sou um cara que não desiste fácil, entendeu? Então, esquece. Eu não sou shake não, mas eu não desisto. Então, a primeira coisa, eu acho que você, é o que eu te falei, você é um comunicador. Sim. Então, eu acho que os veículos de comunicação têm muito desse dever, né? De informar a população. Por exemplo, é o que eu falo. Você está descobrindo agora que dia 4 vai ter haverá uma negociação. Porque a população nem sabe disso. Na verdade, só nessa conversa nossa aqui, nós já tivemos diversos aspectos que foram descortinados, né? E estamos descobrindo muita coisa boa. Porque a população de São Mateus não sabe que haverá um lançamento da assinatura de um contrato de macrodrenagem. Cara, tinha que saber. Tinha que saber. Não estou falando daquelas coisas dos anos 80, não, que fazia uma bandinha tocando para o povo. Não é isso não. Mas tem que ser divulgado isso, para a população saber mesmo que, olha, Guriri vai mudar. Eu acho que mais do que divulgado, explicado. Porque também não adianta também, por exemplo, fazer um post e colocar dia tal, inauguração da macrodrenagem. Tem gente que não vai... Querendo ou não, tem gente que não vai saber nem o que é macrodrenagem. Né? Mas é importante. Agora é explicado, discutido, explicado nas instituições, né? Essa participação sua, por exemplo, é de suma importância para isso, né? E aí as pessoas que estão envolvidas nesse processo irem até esses meios de comunicação e explicarem, gente, vai ser assim, vai começar tal dia. Comerciante, por exemplo, ele precisa saber disso, entendeu? Porque, querendo ou não, por um período, haverá um impacto ali
naquele momento em que se estiver mexendo, ou seja lá o que for fazer, vai ter um impacto. Então ele precisa saber, né, como vai se dar. Não é somente... vou te falar duas razões muito importantes também. Primeira razão é, por exemplo, o comerciante está sabendo que vai drenar a Guriri. Sim. Opa, calma aí. Começou a ficar interessante eu comprar alguma coisa por lá e começar a montar outro negócio lá. Ou ampliar o que já tem. Isso, ampliar o que eu já tenho. E a segunda coisa, a área valoriza. Isso aí a valorização. Valorização imobiliária explode. Então, a importância dessa informação. É necessário que, né, você, as rádios, a televisão, se interesse por essa mudança, porque que eu falo, quem faz a moda é quem vende. Mas quem traz a informação, quem vai falar se está positivo ou negativo são vocês. Então, a importância da mídia, né, a importância da reportagem para mostrar, olha, São Mateus está com uma coisa nova. Eu entendo que isso, de certa forma, pode parecer algo político, mas eu entendo que a responsabilidade de trazer a verdade à população e de mudar a cabeça do matense, muitas vezes está na mão dos veículos de comunicação. Sim, bacana. A gente vai continuar conversando, vamos falar daqui a pouco um pouco sobre a sua atuação aí na Comissão de Direito Imobiliário, mas agora eu quero falar dos nossos parceiros, Eduardo. A você que está nos assistindo, você que é comerciante e empresário e quer servir uma comida de qualidade para toda a sua equipe, Cozy VIP é a melhor opção. A você que é comerciante, aproveite aí a oportunidade e entre em contato com a Cozy VIP para você ter aí uma alimentação saudável e de qualidade para toda a sua equipe. Deixa eu mandar um abraço aí para os meus amigos Marcos e Rodrigo da Cozy VIP. Um abraço. Você conhece o Rodrigo? Conheceu já o Rodrigo da Cozy VIP? É um cara sensacional. Gente boa, né? Ele que comentou que eu tava com a cabeça. Rapaz, esse cara tá com as ideias meio. Mas acima de tudo, é um profissional, é um empresário que eu respeito muito porque ele tem a coragem de tentar mudar, de fazer o diferente. Então, e gera oportunidade para as pessoas também, né? Tá ampliando agora também o shopping ali, vai fazer com que a cidade também tenha um outro contexto, né? Isso é muito bacana. A gente tem um pensamento muito errado no Brasil, né? De achar que o empresário é uma pessoa... demonizar o empresário, né? Gente, são essas pessoas que mudam o país. Sim, verdade. Ninguém consegue mudar esse país que não seja o empresário. Isso aí. E é você que está nos assistindo, que é comerciante, já sabe. Cozy VIP, a melhor opção. E você quer tirar sua carteira de habilitação? Chegou a hora, né? Promoção de verdade é só na Autoescola Farol. Promoção Novembro Azul. Tá acabando, tá pertinho de acabar, mas você pode aproveitar ainda. Por apenas R$ 499 à vista, você pode tirar sua carteira de habilitação para moto. Opa, quer tirar carteira de habilitação para carro? R$ 799 à vista. Agora, se você tem interesse em tirar sua carteira de habilitação para carro e moto juntos, R$ 949 à vista. Autoescola Farol, no centro de São Mateus. Você quer aí ter essa oportunidade de tirar sua habilitação? É só mandar aí uma mensagem para lá, hein? 98808-7418. 98808-7418. Autoescola Farol e promoção Novembro Azul, hein? E aí, tem participação aí, Eduardo? Tem participação, o pessoal tá participando lá, hein? Vamos ver aí o que o quais são as participações de hoje aqui. Opa, vamos lá. Então começamos aqui, vamos falar o nome das pessoas que estão assistindo aqui, que estão dando joinha, coraçãozinho. A doutora Catiele aqui tem a Rayane Sartori, que mandou um coração para ela aqui. Ah, que legal. Fátima Andrade, olha aí, Del, um exemplo a seguir, né? Provavelmente alguma questão do que foi falado aí. Valmir Soares, parabéns, doutor. Ótima experiência para quem está iniciando a profissão de advogado. Sou fã de pessoas inteligentes. Daquela explanação, né, do acadêmico que está iniciando. Muito bom. Elisa Helena Galante, parabéns. Excelente pergunta, muito relevante conhecer a estrutura da OAB. Se referindo à pergunta que você fez ao doutor, e ele respondeu aí, né? Tem mais aqui, o professor Marcelo Monteiro, excelentes profissionais. Hermas Cardoso aqui, parabenizando. Isso aí. E Antônio Pichara fez uma pergunta. Sim, vamos lá. Boa noite, Del. Excelente bate-papo com o doutor Alencar e a doutora Catiele. Pergunte a ambos quais são as dicas que eles dão para o acadêmico do direito que quer exercer a advocacia. Isso vai de encontro àquele papo que a gente teve no início, né? Vai, Catiele, vai você primeiro aí. Vai lá. Você sabe que eu falo o dia inteiro, então deixa. Mas fala aí.
Eu tive uma experiência, início de carreira, um pouco impactante. Sim. Eu iniciei minha carreira sozinha. Isso é um desafio, né? Então, como advogada, né? Eu sucedi... Você não quis fazer sociedade? Não, até tinha uma pessoa no escritório. Eu não estava no escritório, o meu esposo estagiário na época dessa pessoa. E aí, essa pessoa foi embora para Vitória, eu já era advogada, e caí no escritório. Cheio de processo, Imagino. Iniciais, prazos, uma loucura. E aí eu não tive tempo nem de pensar, eu tinha que executar, né? Eu tinha que trabalhar. Nossa! E hoje a gente tem uma estrutura que a gente... nós temos hoje advogados associados, né? Que são advogados que às vezes já têm algum tempo, né? De advocacia, mas alguns estão em início de carreira. Eu penso que o advogado ele precisa ter um tutor no início, principalmente por conta dessa questão da faculdade não preparar a gente para advocacia, né? Psicológico, sim, e aí ter pessoas com experiência ao nosso lado nos ajuda, nos ensina, né? Nos torna profissionais melhores, né? Então acho que a gente precisa, como eu tenho hoje, né? O Alencar, ele é uma pessoa que me inspira, ele é uma pessoa que me ensina, né? Sim, porque como ele falou, né? Aquele glamour da advocacia no dia a dia, muitas vezes é deixado de lado para que o trabalho aconteça. Sim, né? Hoje eu tenho também o Marcelo, que é o meu sócio, e o Ronaldo, que também são pessoas muito experientes. Então, assim, eu penso que a gente precisa ter pessoas, né? A gente não... Hoje eu olho assim, eu acho que nada contra quem decide caminhar sozinho, mas eu penso que quando a gente caminha junto, a gente chega mais longe, né? A gente vai mais longe e a gente constrói com mais solidez, né? A carreira e tudo mais. Então, eu penso isso. Eu acho que experiências, né? Quem está começando... procurar alguém que essa pessoa já admire como um profissional, né? Alguém que tenha, que atue numa área que a pessoa também tem uma familiaridade, uma proximidade. E aí, juntar com essa pessoa mesmo, colar e sugar o conhecimento, a prática. Eu não sei qual é o que o Alencar pensa, a gente nunca chegou a abordar esse tema juntos. Até para isso é importante essa discussão. Mas no meu ponto de vista seria isso, né? Para o início de carreira, acho muito importante. Que bom, que bom. E aí, Alencar? Rapaz, você me fez a pergunta mais complexa que eu tinha responder. Por isso que eu pedi para você, para ter ideia de que eu ia falar. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: explore o seu melhor e faça do seu pior o seu melhor. Né? E treine o pior. Treine o pior seu. Eu dei uma palestra recentemente para a advocacia, jovem advocacia, com 2 colegas minhas, lá na OAB, e eu contei um pouco da minha história, né? Então, eu vim de uma família de comerciantes, meu pai vendia sabão para lavar carro, a gente entregava, inclusive, sabão aqui em São Mateus. Nossa! Hoje eu até brinco com meu pai, né? Falei, quem diria, eu entregava sabão em São Mateus. E hoje eu tô aqui. E vendia na feira com minha mãe porcelana, canga de praia e tal. Então minha família inteira é de comerciante e de agricultor. Então estudar não é uma cultura da minha família, entendeu? Então eu não gostava de eu não gostava de ficar estudando. Sim, eu não fui habituado construir, a isso. Né, esse hábito, né? E aí quando eu fui fazer faculdade, rapaz, eu não gosto de ler. Como é que o advogado vai fazer de... eu acho que é um dos maiores desafios na verdade, advocacia é a leitura, advogado que não gosta de ler, pelo amor de Deus, fecha tudo, vai embora. Não tem jeito. E aí eu falei, cara, eu vou ter que explorar o meu pior. Né? O meu melhor era comercializar as coisas, tanto que hoje, para mim é muito fácil, às vezes, sentar à mesa e sentar e conversar com o cliente. E depois até a gente vai falar um pouco sobre captação para deixar esse recado aí para a advocacia. Mas o que eu tive que fazer? Eu falei, vou ter que gostar de ler. E aí eu devo aos histórias e quadrinhos isso. É mesmo? Comprei um monte de revistinha do Superman, do Batman, do Wolverine. Né, esses negócios hoje saem esses filmes aí, grande parte eu já tinha lido há 20 anos atrás.
Por quê? Porque eu tinha que gostar de ler. Então comecei pelas revistas em sim. quadrinhos. Você partiu de um princípio de você começando vai ficar legal, a ler né? aquilo que você gosta, você vai depois aproximando com o que você precisa. Eu tive que gostar, né? Meu negócio era ouvir música sertaneja, colocar sabão de sabão pra cima da caminhonete e vender canga sexta-feira e começa a bater um cara que fazia batata, fazia assim, as batatas caíam. Tem isso ainda hoje? O cara faz as batatas assim, bota num saquinho de pipoca e vende. Rapaz, parado naquilo, gente. A batata na hora, louco naquilo. E aí, minha cabeça era isso, a vida inteira. Eu achava que eu ia vender sabão pra lavar carro. E aí, cara, eu tinha que fazer isso. Aí, resumo, comecei a ler revista em quadrinho. Quando eu fiquei craque nas revistas em quadrinho, joguei as revistas em quadrinho fora. E eu tenho uma prima lá em Juiz de Fora, que ela tinha existe uma série, até parou de passar, né? Chama-se Arquivo X. E saiu uma revistinha do Arquivo X, os livros da Caras, eram vários livrinhos. Eu vou ler esses livrinhos. Eu comecei. Bacana, cara. Apaixonei. Eu quis comprar a praia dela. Ofereci 10 mil naquela treina, minha prima não quis me vender. É mesmo? É porque aquilo ali pra mim tem um valor muito grande. Sim. Não quis me vender. Depois não, até recentemente. Ele falou assim, eu te dou o dinheiro. Não vendo por nada. Nossa, então pra ela tem um valor. Não sei, mas pra mim eu acho que tem maior que o dela, né? Mas era uma pilha de livros. E aí... Gente, onde que tem esses livros aí da Arquivo X? Mas foi isso, gente. Eu comecei, engolir aqueles livros. Você não tem noção. Sim. Falei, rapaz, esse negócio de ler é bom demais, velho. Rapaz, e essa é uma ótima dica, cara. E aí eu comecei a ler um livro, 2, 3, vários. Comecei a comprar pilhas de livro. Eu ia pra casa da minha avó, se eu não levava livro, meu pai falava que eu era doido. E é verdade. Eu li, eu pegava o meu pai falou assim, não consigo entender esse menino. Eu pegava o classificado não, a página, hoje não existe mais, né? Quem é novo não sabe o que é isso. Páginas amarelas, Juiz de Fora, que eu ia pra casa da minha avó, esquecia, ia ler página amarela. Por fim, não conseguia, pegava as bulas de remédio da minha avó, ia ler as bulas de remédio. É sério. Não podia ficar sem ler. Não podia ficar sem ler. Poxa, então, dica boa. Virou um hábito. E tem até um livro sobre isso, sobre a criação do hábito, né? E muitas pessoas indicam, né? Poder do hábito, isso. Eu li esse livro recentemente e a continuidade é uma das coisas que força com que a pessoa se torne com excelência em alguma coisa. E eu só não gosto disso, que eu não sou muito chegado a coach e mentor. Lá em Ribeiro eu tenho um apelido disso aí. Eles brincam comigo sobre isso. Eu tô fora. Ih, lascou. Eu nunca mais, eu tô fora. Ficou gravado, não, esquece. E aí, o pessoal, se vê o bem da Comissão de Direito Imobiliário aí, ele às vezes chega no escritório, eu falei assim, olha, agora a gente terminou a nossa reunião, agora eu preciso de uma sessão com o Alan Coach. Eu não gosto, eu tenho pavor disso. Os grandes coaches do Brasil estão atrás da mesa ganhando dinheiro. E aí, o que acontece? E aí eu comecei a gostar de ler de verdade. Sim. E por fim agora, a Comissão de Direito, quando eu assumi a presidência da Comissão de Direito Imobiliário, né, essa responsabilidade aumentou. Então eu comecei a ler um livro por semana. Mas esses livros de 10 páginas não. Eu leio livros de 300, 500 páginas por semana. Nossa! E aí fazia reunião mensal da comissão e aí eu começava, né? Alguém fez a leitura do mês, alguém fez? Aí o pessoal, aquele silêncio, um trazia um livro, calma aí, agora eu. Aí vem cá com a pilha assim, ó. Você lê isso tudo, não? Até o Giovano, que é um membro da comissão, você tá de sacanagem. Aí o outro, não, ele só fica folheando. E eu li. Eles tinham que pedir fichamento, senhor. Mas por quê? Porque se torna uma habitualidade. Até recentemente, com esse negócio de campanha e tal, deu uma parada. Eu tô uns 4 meses sem ler, assim, né? Mas a ideia, eu lia assim... Nesse tempo de pandemia, eu lia 3 livros por semana. Um de direito, um de direito... Porque eu ficava o dia inteiro dentro de casa. Ou ia ler, ou... Não tinha nem pra ver o meu jogo, não tinha nem as notícias do Atlético Mineiro pra eu ver. Aí eu falei, gente, eu vou ver série do Netflix, eu vou ver as notícias do Atlético, eu vou ler. Aí comecei a ler. Escolha. E aí eu li. Minha esposa brigou comigo, porque eu tenho uma mania também, né? Mania é coisa de doido também, né? Eu compro um livro na Amazon, aqueles como fala? No Kindle, né? No Kindle, eu tenho 2 Kindles. Um no escritório e outro pra casa. E como eles se comunicam, então eu leio em casa, chego no escritório e leio também. Mas para cada livro digital que eu compro um livro físico. Que os bichos têm que ficar lá cheirando, fedendo lá no meu negócio. Então, e aí eu tenho um carimbo escrito lido digitalmente. Então o livro, como ele não é tocado, quando chega o físico, eu compro, por exemplo, eu comprei esses dias o Exorcista. Eu comprei o digital e chegou o físico lá em casa. O físico nunca foi aberto.
Mas eu só abri ele para carimbar e falar assim, lido digitalmente em 1º de dezembro. Tá lá. Eles morrem de rir. E eu assino. Não, é bacana. Por quê? Uma outra dica boa, né? Mas só que você vai gastar 2 vezes mais com o livro, né? Você compra o digital e compra o... De certa forma, porque até a questão de saudosismo também, né? De se ter. Mas é o que eu falo, as pessoas falam que o livro é caro, né? Um livro desse aí custou R$50. R$50... Porra, bicho, pelo amor de Deus, o livro é barato. Caro custa a desinformação. É isso aí. Custa caro. Entendeu? E eu falo pros outros, é a viagem mais barata que existe. Por quê? Porque você viaja o mundo inteiro, cara. Sim, então, sim. Aí rodei isso tudo, né, Catiele? O Vitor, meu sócio, fala, o Alencar ele não explica a gente diretamente, ele conta uma historinha. Ele vai te contar a historinha. Parábolas da Parábolas, eu conto não começa não, pelo amor de Deus. Fazer um quadro, hein, Del? Mas... Parábolas da Alencar. Falando sobre inspiração, sobre solução. Tá, mas aonde eu quis chegar? Calma aí, depois me explica isso. Eu tô com uma pessoa aqui. Tá o Herman aqui, tá o Gabriel, a galera tá... E aí, o que acontece? Onde que eu chegar para esse estudante, da leitura, né, do estudante? Do hábito. A advocacia é a selva, né? É o leão com dente. Então você tem que entender, estudante de direito, que você vai para a selva. Então você tem que preparar para a selva. Você tem que se preparar, então você tem que explorar. A advocacia se divide em 2 coisas. Você tem que saber direito e vender o que você faz. Então, basicamente, você tem que explorar o seu lado de venda e o seu lado de estudo. Lá no escritório, quando eu dei a palestra para a Catiele lá atrás, né, eu criei o que a gente chama de cauta, né, que é um negócio, chama-se captação de administração de escritório. Chama-se cauta. Captação, atendimento, logística, técnica e administração. E eu falo para eles, técnica é um dos itens, né, que é estudar direito. E estudar direito, se você, estudando direito, quer advogar, é a menor das coisas que tem que fazer. Você tem que estudar. Estudar é obrigação, você tem que saber. Sim. Poxa, é obrigação. Mas eu li 10 livros. Problema seu. Mas o que você fez para melhorar a sua advocacia? Você planejou seu escritório? Sim. Você sabe qual área você quer atuar? Ou se você não definiu, querendo ou não, a área vai acabar batendo no seu colo. Você definiu que público que você quer adotar? E é uma coisa que eu falo. Você tem que viver a advocacia. Sim. E é uma hora que eu falo sobre captação. Eu quero aprender a captar. Captar a colegas advogados, estudantes de direito. Não é um botão de liga e desliga. Captar é um estilo de vida. Isso que eu ia falar agora. A advocacia ela tem muito disso, né? Não é que nem um operador lá de algum outro serviço que ele chega às 8 da manhã, bate o pontozinho dele, produz lá essa caneca, deu às 6 da tarde, acabei de produzir 10 canecas, vou embora e o patrão que se resolva para lá com questões de financeiras, de fiscais e tudo, e ele vai descansar com a família. Não é assim a advocacia. É assim. O advogado ele vive 24 horas advogado. Mas né? é que eu falo, quem chega primeiro, Catiele? O advogado ou a Catiele? Então, isso eu aprendi com ele também. Nessa palestra de quando eu o conheci, ele falou isso e ontem no carro eu comentei isso com ele. O advogado ele sempre precisa chegar primeiro, né? Não é da noite pro dia, né? A construção dessa imagem, mas o advogado, ele é advogado. E não tem jeito que quando já se tem a reputação, aí que não tem jeito mesmo. Você chegou tem que em determinado local, determinado evento, e chegou o advogado. Mas para chegar nesse ponto de reconhecimento, Del, a gente precisa primeiro se posicionar. Né? Até porque com o posicionamento vai gerar um reconhecimento. Outra coisa importante falar, Alencar, que eu não falei, e a gente dá a volta nisso e a gente não é específico. Ele falou sobre cauta, eu falei sobre outras questões, mas o que o advogado iniciante ele precisa entender é sobre gestão de escritório. Né? E que isso também não é ensinado, né? A gente tem que buscar esse conhecimento, que tudo que envolve essa logística dentro de um escritório de advocacia, hoje eu também sou controladora jurídica do meu escritório, então a gente precisa entender como que funciona, né? Tanto o controle e tem um tabu também, né, em relação a isso, que é em relação à cobrança, né? Inicialmente o acadêmico que inicia na profissão tem um tabu. O cara chega pra mim e fala isso, Alencar, quando bicho, até pra mim isso é um desafio. Né? A questão até da precificação, né? É um negócio difícil. Porque você tem que entender que depende do mercado, depende do cliente, depende do processo, do trabalho, do patrimônio.
Então, é difícil você, às vezes, eu tenho essa dificuldade. Aí o cara fala assim, vou ensinar você a cobrar. Gente, calma aí. Eu acho que vai muito do momento, da ocasião, você tem que ter pessoa. um pouco de feeling. Pode parecer antiprofissional estar falando isso, né? Desobjetivar a questão dos honorários, né? Sim. Mas você tem que entender o momento, tem que entender a pessoa, né? Olha, eu falo para você, a gente podia fazer um podcast sobre captação. Eu sou apaixonado. Sim. Eu fui escalado para esse time, né? Se é que eu posso, por causa disso. Eu levanto... Uma facilidade, uma proximidade, né? E eu falo para os colegas advogados, e eu faço uma pergunta aos colegas advogados. Da sua casa de manhã cedo, quando você levanta, abriu os olhinhos, botou o terno e foi pro seu escritório, quantos bons dias você deu? Verdade. E vai de encontro àquilo que a Catiele estava falando, né? Que o advogado tem que chegar primeiro. Tem que chegar primeiro. É o posicionamento. É a forma de você viver. Eu te falo, captação é estilo de vida, não é opção. Não é opção. Então, eu resolvi que eu vou ser captador. Eu quero, dentro de uma estrutura, escritório, eu sou captador. As pessoas, quando a palavra captação na advocacia é um negócio, quando você escuta, até dói os ouvidos, né? Porque o pessoal acha e pensa na captação irregular. Mas não é isso que você quer. Para você ter ideia, eu posso citar nome, eu não vou citar nome de pessoas para não expor as pessoas, mas eu tô há 7 meses aqui. Eu passo da drogaria de manhã cedo, perturbo o cara da drogaria, vou na mesma padaria, já conheço o nome das meninas da padaria, das colegas de trabalho. Não tô patrocinando. Vou nas academias, eu conheço o dono da academia, eu conheço o rapaz, os professores de academia, vou no barzinho, já conheço o pessoal do bar, onde eu vou, conheço todo mundo. Sim. E marca. Eu chego lá, já tem, minha esposa morre de rir de mim, porque eu vou a Belo Horizonte com ela quando vê o jogo do Atlético, eu tenho um restaurante que agora até fechou, fiquei triste, é lá a favorita, então não tem que pode fazer propaganda que acabou, então não tem como. Acabou, né? Mas quando a gente foi lá a primeira, na segunda, na terceira vez, doutor Lecácio voltou aqui, eu falei, meu amigo, bom dia. Bacana, a sua mesa está separada. Por quê? Uma coisa tão simples, eu sabia o nome dele, e a gente não procura saber o nome das pessoas. Então, assim, essas pessoas estão acostumadas, sabe a quê? A você não olhar na cara delas. É verdade. Pra você ter ideia, no restaurante, é importante a gente deixar isso muito claro. Eu vou na casa do meu sogro quase todo final de semana e lá, ele mora num condomínio clube, é uma coisa que eu acho interessantíssimo. São vários condomínios no centro, uma piscina, um restaurante, academia, restaurante. Os funcionários do restaurante, você tá entendendo? No condomínio clube tem trocentos advogados. Mas na hora que eles quiseram contratar o escritório de advocacia, foi contratar o meu. Eu não moro lá, eu vou lá só sábado, gente. Não é de lá. Mas, pô, eu conheço o Gaúcho, entendeu? Eu conheço o Teodoro, que por sinal, ele saiu de lá e mandou um recado pra mim. Falou, a partir de hoje estão me ausentando dos trabalhos junto ao condomínio e tal. Eu fui conversar com o cara, fiz amizade com eles. Sim, é importante demais nessa proximidade com a sociedade. Isso é advocacia. Isso é captação. Você conversa com o cara. Aí eu conheci os amigos do meu sogro. É relacionamento. É relacionamento, né? Então, mas isso aí, gente, a pessoa que quer se relacionar e ela bota uma coisa que eu tenho pavor dessa palavra, tá? Chama-se network. Imagina. Network para captar. Já virou muito... Que network para captar? Você tem que viver. Banalizou a expressão. Clichê, entendeu? Outra coisa que eu vejo, eu vou sair com outros advogados que eu vou fazer network. Gente, pelo amor de Deus, para tudo. Você vai fazer network com outros advogados? É como se os crocodilos saíssem juntos para comer. Gente, network não é com advogado, não. Network é com construtora, é com empresário, network é com dono de farma. É com a sociedade. Chega a ser absurdo. Né? E aí eu te falo, tô te falando até agora, em qual momento eu cheguei para alguém e fiz uma propaganda no meu escritório? Momento algum. Eu só falo, meu nome é Alencar, eu sou advogado. Você é advogado? Outro dia eu tava falando pro pessoal, né? Eu tava sentado no restaurante, tava esperando um pessoal conhecido meu chegar, e tinha um cara aqui do lado, né? Não, porque eu comprei um apartamento, eu não sei, esse apartamento aqui tá com registro, mas tem uma coisa aqui nesse registro que eu não entendi. Tá falando que tem um arrolamento, eu não entendi arrolamento. Eles estavam com o registro na mão, na hora? Não, eles estavam conversando sobre arrolamento. Tá, porque aí senão você ia aí te dar agonia. Eu já tava conversando, eles morrem de... Aí eu falei assim... Não pode ver um documento, eles se Direito imobiliário, eu não posso ver. Na campanha do AB, a gente foi a Castelo. Foi. E aí fomos no escritório de advocacia. Sim. E todo o presidente da OAB lá, os candidatos ao quinto constitucional, e eu de braço cruzado, né?
Aí tô quietinho lá na minha, quando eu olho pro lado assim, ó, uns autos de um processo, escrito assim, ação de usucapião. Aí comecei. Já começou a te dar... Agonia. Agonia. Aí eles viram que eu tava incomodado. Ferrugem, o que é? Foi, pelo amor de Deus, posso pedir uma coisa? Eu falo, deixa eu ler esse processo. Ah, meu Deus. Mas por quê? Foi porque eu preciso ver, só para ler. Por quê? Porque eu amo direito imobiliário, eu preciso abrir esse negócio para ler. E aí, assim, quem gosta faz onde faz. E aí, mas voltando à conversa, eles estavam do lado, quando ele falou arrolamento, eu falei explicar para vocês o que é arrolamento. Aí você começa a explicar a questão do arrolamento, que é a Receita Federal, quando existe um valor patrimonial de débito da pessoa acima do patrimônio que ela possui, é feito um arrolamento nos bens que ela tem. Sim. Aí o cara olhou pra minha cara, mas tipo assim, eu não aguentei, falei, isso é dúvida. Virei de costas. Deu 2 minutos, cara assim, você é advogado? Sou. Você trabalha com a área, direito imobiliário. Você tem escritório aonde? Falei, Vila Velha. Eu me ofereci? Eu só fiquei agoniado e respondi o cara. Sim. É diferente você chegar para ele e falar assim, olha só, eu tenho escritório de advocacia. Eu sou advogado, queria te ensinar. Eu posso te ajudar. Não, virei para ele e respondi. Olha que coisa. Quer ver outra coisa que acontece? Eu vou na academia, né? Eu já falei que eu gosto de academia, né? Eu gosto de puxar meus pesos. E aí, resumo da obra. Na academia, todo mundo já sabe que eu sou advogado. Mas por quê? Porque toda oportunidade que eu tenho, eu falo, sou advogado, tenho escritório e tal. Ou se você está conversando com uma pessoa, eu falo assim, nossa, que legal, poxa, meu escritório tem isso. Falei. Qual o problema você falar que tem escritório? Sim, Tem gente que tem escritório, tem gente não. de consultório, né? Tem gente que joga futebol, faz tudo. Sim. E aí, o que acontece? Toda academia, cedo ou tarde, acaba descobrindo quem é você. E o que você faz, qual a sua especialidade, de uma forma indireta. Daí a pouco, o que acontece? Tem um problema. Consultorias. Pode tirar uma dúvida? Claro, meu amigo. Claro, as coisas acontecem. A informação foi dada. Sim. É importante você falar de você. Falar da advocacia. Você é sua própria vitrine, né? Você é a própria vitrine. Então, aí é o que eu falo, tomar cuidado também com o que você vai fazer, né? Na rua, até falo pros outros, né? Eu até brinco com a Catiele, quando eu tomo uma cerveja, mas tomo em casa. Então, eu sempre assim, vou num lugar mais comportado, não vou num lugar muito bagunceiro. Porque o advogado não pode viver? Não é que não você pode viver, mas tem que tomar cuidado com sua imagem. Sim. Mas o que eu acho interessante é que as pessoas veem a captação de uma forma muito errada e erram e pecam das formas mais homéricas que eu já vi até hoje. Precisa mudar. Tem mais participação aí, Eduardo? O pessoal tá comentando alguma coisa, tá falando? Se alguém falar Len Coach, eu vou ficar bravo. Falaram. Era melhor você não tocar no assunto. A Leidiane Malini. A Leidiane é uma fonte de inspiração para todos, advogado e empreendedor. Aí, bacana. E foi ela que fez esse comentário. Só que, ela em coach, Tá, e aqui tem outras pessoas que estão passando aqui, a Rayane Coelho, a Rayane Sartório, falando da doutora Catiele, eu já até comentei isso, mas ela aqui, novamente, colocou um coraçãozinho aqui. E a gente queria saber, doutor, sobre advocacia, lógico que a gente está falando sobre isso, em São Mateus. A gente vê que hoje está fácil para a pessoa se formar em direito, né? Existem várias faculdades que dá essa possibilidade e a gente tem visto muita gente se formando, muitos advogados. Sendo lançados no mercado de trabalho, né? Exatamente. Esse fator de ter muitos profissionais na região, isso está influenciando com relação à falta de como é que eu posso me falar? Qualidade na advocacia? Assim, ou de demanda. A demanda, sim, exatamente. Né? Nem qualidade, mas demanda. Prejudica ou ajuda na questão da atuação? Vocês não têm umas perguntas fáceis para eu responder, não? Porque muito, eu vou te falar, a sua pergunta é extremamente complexa. Sim. Ela varia por várias situações. Primeira situação, é importante, inclusive eu fui conversei inclusive com o presidente da OAB de Cachoeiro sobre isso, que a gente, pela Escola Superior da Advocacia, juntamente com o doutor Vitor Massante e o doutor Alexandre Zamprogo, que são os diretores, eu trouxe esse projeto, trouxe também o doutor Rodrigo
que hoje é o coordenador da pós-graduação, a gente lançou em conjunto a pós-graduação em Direito Notarial Registral, aonde na Grande Vitória se tornou o maior número de inscritos de pós-graduação da OAB do Estado do Espírito Santo, da ESA. É a maior, a pós-graduação que as pessoas... Aí que está. Por incrível que pareça. Se vocês perguntarem para a parte da advocacia, direito notarial registral, eles não entendem muito bem. Tem gente que fala direito notorial, porque eles não entendem ainda esse linguajar. Então, para você entender. O direito notarial é cartório. E é extremamente importante esse serviço. Então, eu vou te falar a sua primeira pergunta. E tem um retorno financeiro também. E é uma coisa que eu gostaria que fosse implantada. Inclusive, uma coisa que eu gostaria de... Até falei hoje mais cedo com a presidente daqui, com a futura presidente. É importante as subseções começarem a divulgar, criar comissões, incentivar a advocacia local de ir para essas comissões. Porque como fala, existe essa ideia de que o mercado está abarrotado porque não existe a sensação de especialização. Eu rodei São Mateus, você fala assim, escrito assim, direito civil, direito de trabalho, direito criminal. Eu não vi ainda aqui uma placa escrita, para você ter ideia, tributário, imobiliário, previdenciário eu vi. Direito ambiental. Isso. E por quê? Notarial, então... Notarial, se você falar notarial, nem alguns sabe nem sabem o que é. Nossa, foi muito bacana agora você tocar nesse assunto. Tem uma carreira que eu até pensei em partir para me especializar nessa área, que é o direito aduaneiro. E aí tem uma coisa aqui, que tá vai sabendo? de encontro Porto aqui, né? com o superporto aí de São Mateus. Mas entendeu? é que tá. Aí, então são áreas que praticamente não são exploradas, né? Por profissionais daqui. Não são. E aí eu falo para você. Falta, primeira coisa. Aí eu te falo sobre sua pergunta. Eduardo, é sobre essa pergunta que você fez. Falta a advocacia conseguir enxergar as especialidades. Sim. Porque, por exemplo, se a gente enxerga, por exemplo, a especialidade de direito notarial e registral, você, querendo ou não, cria-se o mercado de forma muito natural se cria. Por que de forma muito natural o mercado se cria? É porque a sociedade vai começar a entender que existe um advogado especializado. Quando eu assumi a Comissão de Direito Imobiliário em 2019, para vocês terem ideia, isso é uma coisa que é dito lá em alto e bom tom, reconhecendo isso. A OAB não sabia que existia advogado de direito imobiliário. Eles achavam que a advocacia era um civilista que entendia de compra e venda de imóveis. De compra e venda de imóveis. Você está falando. Não, é isso mesmo. E o próprio presidente fala, e ele falou isso para todos nós no evento que foi feito em Vitória, falou, olha, o Alencar me apresentou que existe um setor especializado em direito imobiliário. Sim. E aí, o que aconteceu? A população está começando a enxergar de que não adianta você procurar o Pedrinho para ler um contrato, o Zé das Couve. Você tem que procurar um advogado especializado em direito imobiliário. Por quê? Os próprios advogados do setor começaram a divulgar isso. O advogado especializado em direito imobiliário. Sendo que não existe, depois até se você quiser eu te falo, não existe advogado especializado em direito imobiliário. Mas a grande verdade é que os advogados, como começaram... Eu sou parte da comissão, existe uma comissão, os advogados começaram a divulgar nas suas redes sociais esse trabalho e a população começou a... Opa! É isso aí. Eu quero um advogado especialista em direito imobiliário. E aí começou a nascer essa área lá, na Grande Vitória se desenvolveu de tal forma que a população começou a enxergar isso. E eu te falo, meu mercado, que é o setor imobiliário, que eu falo de forma genérica, mas se divide em notarial, registral, incorporação, loteamento, urbanismo, contratos, locações, shopping centers, vários mercados. Eu abro o mercado do setor imobiliário de forma especializada aqui, que vai faltar profissional para trabalhar no setor de São Mateus, aqui em São Mateus. Mas por que eu falo isso? Falta os advogados enxergarem as especialidades, e quando eles enxergam, a população vem depois. E aí foi o que eu falei com o presidente de Cachoeiro. Você quer... Porque ele veio falar comigo, poxa, não houve uma adesão de um advogado de Cachoeiro para essa pós-graduação em Direito Notarial Registral. Eu falei, presidente, sabe por quê? Você não tem uma comissão de Direito Notarial Registral aqui, imobiliário aqui. Então a advocacia não entende o que é isso. Então você tem que mostrar para a advocacia, existe uma especialidade nessa matéria. Vamos um caso prático? LGPD. Começaram a criar isso. E aí a advocacia começou a especializar e começou a vender o produto. E a população agora entende que a LGPD é importante. LGPD é Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que acontece? A advocacia precisa entender que isso é um produto para vender.
Enquanto ela não tiver, ela não vai vender. Enquanto ela não vender, a população não vai enxergar. Enquanto a população não enxergar, não vai ter o retorno da população atrás desse profissional. Então, por isso que eu falo, se as subseções, eu falo seccional porque a seccional já faz, mas se as subseções explorarem melhores as comissões, a advocacia vai levar para o mercado aquilo que vai expandir o próprio mercado. E tem uma vocação natural, né? Porque o direito imobiliário está na vida das pessoas, mas né? tem uma expressão, né? Qual é a expressão? Você sabe? Se tiver alguém da Comissão de Direito Imobiliário aqui assistindo a gente, vai dizer, direito imobiliário é tudo. É tudo. Tudo envolve direito imobiliário. Né? De certa forma, sim. É a paixão. Não fala que eu fico até, coçando. E como que está a sua atuação nessa comissão aí? O que você tem desenvolvido? A minha atuação termina em dia 7 de dezembro. Já agora? Vou entregar. E o que você... Qual o diagnóstico que você tem aí da sua atuação? A gente não existia. A gente não existia. Hoje a gente existe. Pensa. Já é um grande feito, né? Então, assim, a gente começa a ficar emocionado, né, Catiele? Catiele sabe né? Segura o homem aí. Quando você assume uma coisa na ordem, e eu fui conversar isso com o presidente Risco, isso em 2019, ele falou assim, você agora representa cada um deles. Então, a responsabilidade que recai por cima de nós é muito grande. Então, e aí eu falo da forma mais simplória. Para mim, até o prato de comida que entra na casa de um advogado é a responsabilidade da gente. Quando a gente abraça isso, cara, nossa. Então, a gente colocou a advocacia do setor imobiliário no mapa. Sim. Então, a partir disso, eu acho que o resto que foi construído foi uma consequência de um grupo forte de profissionais, de um grupo dedicado de profissionais, de pessoas como até a própria Leidiane falou aí, o Giovano, o Gilmar, o Fábio, o Vitor, a Adriana. Essas pessoas abraçaram isso porque é disso que elas precisavam e disso que a gente precisa. A gente precisa de ganhar nosso dia a dia. A gente está na selva. A gente não está na jaula. É a selva que você falou, então, né? E aí, pra você ter ideia, né? A gente, durante a campanha da OAB, foi feito vários eventos. Né? Foi aconteceu uma situação bem peculiar, né? E todos os eventos, os presidentes de comissões chamaram, as pessoas, né, fizeram eventos para cada tema. E foi feito de tributário, veio um número de pessoas, da jovem advocacia veio um número, adivinha qual foi o maior? Imobiliário? Nossa! Porque o povo se mobilizou. Sim. Não, a gente quer mostrar que a gente é grande, que não sei o que. Mas foi o encontro mais fomentado. Depois todo mundo, sabe, repercutiu muito. Foi muito lindo mesmo. Eu vi o vídeo, foi muito lindo. Bom. Só abrindo um parênteses, agradecendo, né, o pessoal que está participando lá, comentando. Sim. É muito importante essa interação, verdade. Agradecer as pessoas estão tendo muitas informações boas que vindas de vocês e também estão trazendo menos aí a Leidiane que me chamou de Allen Coach, eu tô dizendo. Aí agora já... E em relação a essa eleição do 5º Constitucional, então, como é que tá? Inclusive a Elisa Galante, ela também tá atenta no nosso podcast. Ela fez um comentário aí e ela é uma das candidatas também. Ela é candidata, né? Ela caminhou hoje aqui em São Mateus. Sim. Ela é uma das candidatas. Você quer falar sobre o 5º? Não, fala você. O que é o 5º Constitucional? O que é o 5º Constitucional? É uma vaga, né, que a OAB tem direito a ela. 1/5 das vagas do tribunal pertence à OAB. E agora, pela primeira vez, nós vamos votar. A advocacia vai votar para o 5º do Tribunal de Justiça do nosso estado. Nós temos 35 candidatos, né? Desses 35, 5 são mulheres. Sim. No dia 30 agora, o Conselho da OAB, na verdade, é o Conselho Pleno, né? Sim. Da OAB, eles terão uma reunião onde... Terça-feira agora. Onde vão deferir as candidaturas, julgar os recursos, né? Que tem as impugnações, né, para a eleição. Tem sabatina dos candidatos, sim. E aí eles vão votar.
Esse é o dia mais... O dia sem fim, eu até falo pros outros. É o dia sem fim. Né? Só tem horário para começar. Todos os 35 candidatos vão para sabatina? Sim, todos os 35. Nossa! E aí cada pessoa, né, cada conselheiro e também a diretoria da OAB, eles votam em 12 nomes dos 35. Então daí vai sair a lista duodécima, né? Dessa lista, a advocacia vai votar no dia 14 de dezembro. Inclusive, importante a gente estar falando sobre isso, porque não é uma votação obrigatória, mas eu falo que eu me sinto obrigada a ir votar. É importante, né? Porque muito importante. É muito importante. Afinal, é a representação da advocacia, né? Sim, é um momento histórico, né, que a gente está vivendo aqui. Eu apostei que a advocacia de São Mateus é em peso. Eu também. O povo de São Mateus gosta da política. O povo está engajado demais. E aí, a partir dessa lista duodécima, como que se dá a escolha? É eleição direta? Eleição direta para 6, não. Ah, tá. Então aí a advocacia vota em 6. Aí sai a lista sextupla. Dessa lista sextupla, a OAB encaminha essa lista para o Tribunal de Justiça, onde os desembargadores, eles fazem a lista tríplice. Sim, que é a mais famosa das listas. Exatamente. Aí eles escolhem 3. E aí quem escolhe, quem nomeia um dos 3 é o governador. Ah, sim. Então a lista tríplice vai para o governador. E ele escolhe um. Nossa, então tem um caminho longo pela frente aí. Rapaz, é uma situação delicada. Atualmente, eu sou um dos conselheiros estaduais da Ordem. E eu tenho que escolher 12. Rapaz, eu vou te falar, às vezes você fica com o coração na mão, porque você vê excelentes profissionais dedicados, alguns com desejo de serem desembargadores e outros com um sonho profissional. Eu acho assim, eu quero ser desembargador. Você vê na cara de alguns essa ânsia de ter esse poder em mãos, que é um poder, né? Mas você vê pessoas aficionadas com vontade de fazer o bem. E você sente isso numa conversa. Você conversa com todos os conselheiros, todos os candidatos, na verdade. E eu vejo pessoas... E aí o problema é na hora de escolher, né? E aí, sentindo isso... E é demais. E as pessoas... E eu falo muito, né? E quando todos eles foram lá, e eu falo isso para a advocacia, é um recado que se a advocacia uma hora vê isso, eu mando para elas... Porque nós, advogados, a gente romantiza muitas coisas, né? Não estou falando de uma forma negativa, mas a gente quer um representante da OAB lá para que ele seja OAB. Olha só, e eu falei isso no Conselho Pleno. Ele vai ser desembargador. Deixa de ter uma OAB e começa a ter um registro de juiz. Então, ele passa... Tem algum trem tremendo aí, hein? É o meu. Tem um trem tremendo, é o seu. E aí, porque tô vendo se eu tô elegante aqui, sabe? Porque se eu tiver feio, você fala, tá? E aí, o que acontece? A advocacia está querendo, assim, não é só questão de tratar bem, de ter um representante, de ter, eu tô olhando aqui, de ter um representante, de ter uma pessoa que faça o viés da advocacia e tal. Que corresponda, né, às expectativas. Eu acho que todos que têm ido para mim lá, eu falo assim, faça o básico. Porque se você quiser mudar o tribunal, você não vai mudar o tribunal. Você é um de 30. Você tem 29. Sim. Muda seu gabinete. Já é o início, né? Mude seu gabinete. É aquela história do beija-flor, né? Que para apagar o incêndio, o beija-flor começou. Vai lá, faz seu... Mas como, Ferrugini? 90% dos processos de todo e qualquer de escritório de advocacia, o advogado vai despachar, é uma coisa que a advocacia... Toda vez que eu vou nos escritórios e falo isso, eles falam, puxa, é isso que eu queria. O advogado só vai no fórum para despachar com juiz em 90% dos casos. 99% dos casos é porque o processo está parado. Geralmente. Porque quando tá vindo... se o processo andar... Eu não quero ver o desembargador. Não quero lá. Você prefere ver o oficial do que o... porque hoje é online, né? Hoje é no... Vou falar lá, vou fazer faz aí uma enquete aí.
quem que você quer ver? O juiz, o promotor, o processo ou o andamento? O andamento. Processo andando. Isso aí. O cara quer ver o processo andando, cara. Não é coisa mais, eu vou falar, uma das coisas mais satisfatórias da advocacia é você puxar o andamento e falar assim, que saiu do gabinete e foi pro cartório, quando despacho, proferido, decisão. Sem contar a palavra mais linda do mundo, né? Deferido. Então, olha só, isso é bom. Então, pra que eu vou querer olhar pra casa? Eu não quero olhar pra casa embargador, não. Eu quero saber que se eu protocolei meu pedido na terça-feira, se meu pedido foi deferido ou indeferido na sexta ou na quinta. Que é o grande objetivo do cliente também, né? Isso que eu falo com os cliente, candidatos. quando ele senta para ouvir a explanação do advogado, como que tá o processo, ele quer saber se teve alguma atitude de fato. E quando eu falo com os advogados isso, eu disse, nossa, bicho, calma aí. Rapaz, pior que é verdade, né? Eu tô querendo um cara que fique bajulando o advogado. Eu quero um cara que vá lá e eu não preciso vê-lo. Então, aí eu falo com uns ainda tem, não, mas é importante você tratar bem. Eu falo, não, tratar bem não é importante, tratar bem é obrigação. Como mandar com o processo é obrigação. O problema é que essa obrigação de fazer o processo andar rápido não é tão... Passa por outros lineares, né? Então o que eu falo? A advocacia tem que se preocupar com perfis de profissionais que se preocupem em fazer com que os processos andem, em ter ética, em decidir com respeito, redecidir com base. Corresponder à sociedade, né? Porque o que as pessoas não entendem é que ele acha que, e é importante saber disso, o desembargador está proferindo voto. Calma aí, esse voto, grande parte das vezes, não foi ele que foi lá escrever. Então, assessoria para fazer isso. Sim, existe uma equipe técnica. Então, esse desembargador precisa ter 42 doutorados, 53 mestrados? Não, de repente ele tem que ter um bom gabinete. Então, e a sensibilidade, né? A sensibilidade. Então, mas é que, tá vendo? A gente quer... Eu vou te falar, a acessibilidade é a consequência... Na verdade, é a necessidade de repente, algo muito peculiar. Sim. Eu quero que ele seja acessível fazendo o processo andar, que eu não quero ir lá. Sim. Nós temos um caso no escritório que o processo está parado há 6 meses para dar um despacho. E os advogados vão no cartório todo dia. E não anda. E não anda, né? Sim. 6 meses. Então... Mas se andasse, a gente não... se andasse, a gente não ia. Talvez seja o desejo. Aí eu te faço a pergunta. Vocês, te faço a pergunta. Você quer que o mandamento saia? Quero. Então, olhem para dessa forma. Meu candidato tem doutorado, tem mestrado. Legal, bacana, parabéns para ele, que ele conquiste. Mas verifique se a serenidade processual, a ética profissional é aquilo que ele carrega no seu histórico. Isso aí. Eu acho que é uma dica que eu posso dar para o colega, né? Não vou botar voto, nem vou fazer... Eu não vou fazer... propaganda para ninguém, mas eu faço a propaganda para a serenidade, para a ética e para o histórico. Procura saber quem foi esse candidato. Entendeu? Eu vejo candidatos aqui que enfrentaram uma vida profissional digna, honesta, e é o que ele vai ser. Sim, agora, sim. Entendeu? Então acho que isso se ele tem esse perfil já na atuação como advogado, certamente ele vai levar para o tribunal, né? É o que ele vai levar para agora, se ele já tem uma conduta já que infelizmente nesse ponto, não vai de encontro, né? Interessante ressaltar que os currículos estão no site da OAB. Então, todo o processo que esses candidatos, né, eles fizeram para chegar a ser candidatos está lá. Então, basta, por curiosidade, consultar e ali você traçar o perfil, né, do candidato que você... Importante. Até mesmo para esclarecer para outros colegas também, né? Alguma dúvida que alguém tiver. Muito importante isso. Eduardo, deixa eu falar aí dos nossos parceiros novamente. Depois a gente continua a nossa conversa e a gente conclui daqui a pouco, tá? Mas agora eu quero falar para você de Cozivip. Você que é comerciante e empresário que quer servir uma comida de qualidade para a sua equipe, Cozivip é a melhor opção. Cozivip, alimentação saudável e de qualidade para você e toda a sua equipe. Mandar um abraço aí para os meus amigos Marcos e Rodrigo da Cozivip. Tamo junto, hein? Deixa eu falar também de Autoescola Farol, está com uma super promoção para você tirar sua carteira de habilitação. É a promoção Novembro Azul da Autoescola Farol. Por apenas R$ 949 à vista, você pode tirar sua carteira de habilitação para carro e moto. Autoescola Farol, no centro de São Mateus, próximo a Print Mais. Próximo ali é a Biblioteca Municipal. Você pode mandar uma mensagem aí para a Autoescola Farol, 98808-7418. Manda uma mensagem para eles lá com a palavra EITA e você vai aproveitar essa super promoção, hein? Promoção Novembro Azul Autoescola Farol.
É isso aí, hein? Hoje nós estamos conversando aqui com 2 advogados muito competentes, doutora Catiele Cardoso e o Alencar Ferrugini. Um bate-papo muito bom, muito bacana, muito proveitoso, muitas informações boas, né? Nós tivemos aqui em relação à advocacia, à atuação, as pessoas que estão, né, adentrando nesse mundo, né, da advocacia, que na verdade a advocacia passa a ser aí um estilo de vida, como você falou aqui. E é importante que a gente tenha esses debates, né, que se construam esses e outros também, né, na sociedade. Eu queria agradecer a participação de vocês. Não sei se vocês têm algumas outras informações para acrescentar. Fiquem à vontade também aí, se tiverem. Vamos fazer um negócio. Deixa para quando a gente voltar, se você quiser, a gente fala aqui. Sim. E até a gente pode convocar a advocacia para a gente falar um pouco sobre gestão de escritório, captação. Sim. Eu acho que a advocacia precisa entender que é possível você captar sem burlar. Verdade. Entendeu? Acho que a gente falta para a advocacia essa sensibilidade de fazer com que o cliente te procure. Um caso bem inusitado foi ontem, né? A gente foi conversar com a cliente, tratamos ela com muito carinho. Então, ela gostou da gente. Sim. Uma das coisas várias coisas que eu falo, algumas frases que eu falo nos cursos, mas uma coisa que o advogado, inclusive no atendimento, ele não pode esquecer. O cliente vai lá para atender para esquecer o problema dele e deixar ele na sua mão. Ir embora para casa, isso aí. Na certeza de que pelo menos alguém vai fazer por ele e ele não precisa fazer mais nada. Está em boas mãos, né? Então, é importante que a advocacia entenda que captação ela é um exercício que se inicia na fase do dia a dia seu como captador, mas se estende durante todo o exercício da advocacia para aquele que você está advogando. Sim, sim. E quais são as suas expectativas, perspectivas aí para atuação aqui no município de São Mateus, na região, né? Olha, a gente está trabalhando. Eu falo para os outros que, de novo, a advocacia não é um lugar, uma loja que você monta e as pessoas vão lá comprar. Então, a gente está fazendo os contatos, conversando com profissionais, a gente está conversando com lideranças aqui da municipalidade, eu também estou tentando entender esse mercado aqui da advocacia, conversando com colegas de trabalho, trocando experiências, fazendo bons relacionamentos, amizades. E não é amizade, às vezes, com um mega empresário, não. É amizade com o que eu falo, com uma colega da padaria, com o moço da farmácia, do rapaz da academia, do colega da loja de roupa. É porque a advocacia vive disso. Né? Sim. Não existe esse sonho, né, do Sultz lá, que só vai aparecer pessoas com causa de milhões de reais. Aparecem pessoas com causa de R$1.000. E uma coisa que eu ganhei muito dinheiro com isso, né? Eu atendendo um público mais não é mais carente, mas com menos questões financeiras, mas não vem uns 600, 700 pessoas você consegue atender. Então, sim, é bom você ter contatos. Né? Eu estou exercendo o meu estilo de vida aqui em São Mateus, que é fazer relacionamento. Você tem Instagram? Tenho. Tem? Passa aí para o pessoal. É alencarferrugini.adv. Sim. Lá eu tenho dicas, passo os livros que eu leio, tem os julgados que eu leio também, tem as coisas que eu desenvolvo, os trabalhos que a gente faz. Mas, acima de tudo, é um espaço que eu tenho, como já aconteceu, de profissionais do setor imobiliário, profissionais do direito, querer ir lá no escritório para a gente conversar. Sim. Sentar, o que você quer ver? Falar, não, vem cá conversar, então vamos conversar. Então, tirar a ideia, tirar a dúvida, porque... e esse negócio até eu falo e repito, eu não sou coach nem mentor de ninguém, não existe esse negócio. O que a gente tem que entender é que a gente está aprendendo até quando a gente ensina, entendeu? Se você acha que eu sou seu coach, então eu tenho certeza que você é o meu. A gente aprende com todo mundo, rapaz. Sim. Falta para o mundo o relacionamento. Sim. Falta para o mundo o relacionamento. A gente chegou num momento que olhar para baixo e pegar um aparelho se tornou tão mais importante do que você olhar para frente e dar um bom dia. Verdade. E essa consciência precisa ser retomada, né? Para que a gente tenha mais essa proximidade com as pessoas. Isso aí. Beleza. Doutora Catiele, isso aí, suas perspectivas aí para o futuro, atuação são boas, né? São boas. Estamos voltando de uma pandemia, né? Onde muitas pessoas ficaram... Foi um período muito difícil, né? Inclusive pelo funcionamento do fórum, né? Sim, também, né? Nós tivemos o fórum fechado por alguns meses, ainda temos alguns servidores
com trabalho remoto, então isso acaba dificultando porque ainda não temos um judiciário digitalizado, então existem ainda muitos processos esse físicos. É um assunto bom também para a gente ter uma discussão dentro da nossa atuação nós temos diversos gargalos, um leque de assuntos que a gente pode estar abordando, mas assim... a gente acredita também muito em São Mateus, apesar... Eu sou filha daqui, né? Então acredito... Aqui a gente investe mesmo aqui. A nossa advocacia, ela é voltada para boas expectativas mesmo, para crescimento, né? Para auxílio dos colegas advogados. A gente também tem a gente cria essa rede de apoio também no nosso escritório, que eu considero muito importante. Então, aproximar os acadêmicos também da advocacia, porque eu, como Alencar, eu também amo a advocacia. Então, eu falo que concurso público, para mim, talvez no início da faculdade eu possa ter pensado nisso, mas assim... Hoje já está muito mais distante, né? Não existe mais essa possibilidade para mim. Hoje eu amo a advocacia e é o que eu escolhi mesmo, né? E mais uma vez, né, a gente está encerrando, agradecer, foi um bate-papo muito legal. Muito bacana mesmo, e muitas informações que a gente troca aqui, né, que às vezes a gente não tem nem tempo, foi divertido, né? As pessoas legal. Têm um olhar assim, advogado, aquele... seriedade, não tem muito... Vou te contar um negócio, né? Eu teve uma época que eu soltei lá umas lives, que eram as lives surpresas, né? Sim. Não sei se você lembra disso. Assisti de manhã. Assisti, né? De 8 horas da manhã eu abria do nada meu Instagram e começava a fazer live. Esse cara tá doido. Não tem agendado, não tem arte, não tem nada não. Tem nada não. Minha live é live surpresa. E começava assim, quem quiser entrar na minha live, entra. E a gente começava a falar. E teve um dia que eu fiz uma live signos do zodíaco na advocacia. Gente, foi do nada. A gente abriu aqui, hoje eu quero falar sobre signos do zodíaco na advocacia imobiliária. Quem é o signo de Virgem, de Sagitário, de Leão? Fez um paralelo ali. E aí começamos a brincar ali do nada. Bacana. E foi um sucesso, porque... E fica bem didático, né? As pessoas conseguem... Não, e a única coisa que a gente descobriu é que o registrador era do signo de Virgem, que é o virginiano, ele é todo... perfeccionista, né? Sim, aí tem que... E o registrador, porque você não sei se você sabe, para quem não sabe, é aquele que registra o seu patrimônio. Mas para isso, meu amigo, o cara... Tem que ser bem perfeccionista. Se não gostar da vírgula, você vai ter que tirar aquela vírgula de lá. Ixi! Mas agradecer a oportunidade, agradecer a população de São Mateus e as pessoas que eu venho conhecendo por abraçar a minha pessoa. Eu fico muito lisonjeado. Agradecer hoje com as lideranças políticas que a gente teve contato hoje, mas acima de tudo queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui presente e estar sempre trazendo alguma informação e aprendendo com aqueles que a gente está. Sim, que bacana. Muito bom, muito bom. E parabéns, Del, pelo programa também. Que isso. A gente faz aqui, a gente teve essa ideia, né, de construir para a gente proporcionar momentos como esse, né, um tempo maior, né, que muitas vezes a rádio convencional ou a TV, ela não disponibiliza, a gente tem um tempo maior de discussão, de conversa, e é muito bacana, né? Muito bom. Eu que agradeço a vocês, e eu desejo muito sucesso na nova empreitada de vocês aí, a partir de agora para frente, construindo aí um novo ciclo, né, para a advocacia no município de São Mateus, em toda a região, uma outra área também que se achega para o município, essa área do setor imobiliário, que é muito importante, né? Até mesmo para a evolução do nosso município, para a evolução de toda a nossa região. E eu desejo a vocês muito sucesso, ao escritório de vocês, a carreira, né, de vocês, que vocês venham construir cada vez mais oportunidades para que vocês possam estar aí sempre batalhando, lutando pela administração da justiça no nosso município, na nossa região e no nosso país, né? Parabéns a vocês, valeu, meu advogados, tá? E a você que esteve conosco até este momento, nossa sincera gratidão a você que participou, deixou seu comentário. Não deixe de nos seguir, vai lá no Instagram, eita.oficial, eita.oficial é o nosso Instagram, você pode estar nos seguindo lá. E a você que esteve conosco, a nossa gratidão a todos os nossos parceiros que sempre está aqui também nos ajudando, a COSIVIP, Autoescola Farol, e ao nosso grande diretor, produtor e co-participante Eduardo Ferreira, que faz aí sempre uma produção majestosa aqui do nosso Eita Podcast. E por aqui é assim, a conversa é boa e o tempo voa.